qualquer praia não, viu, professor? Ah, eu imagino. Tem uma praia aqui em Sabino, pé de Lins. Ah. Ele virou artista só porque ele apareceu na Rede Globo, sabe? Dando entrevista. Daí ele tá. Ele agora não sabe a quantidade, viu, Sandro? A quantidade de cobrador que apareceu, cara. Viu, professor? Naquele domingo eu entro pra dentro de casa da grande, a minha mulher disse, ó, tinha teu colega lá, apareceu teu colega de curso lá. Isso aí. Nossa, ele chora no mama. É verdade. Muito bom, pessoal. Vamos começar. Pessoal, na nossa última reunião, o Reinaldo Donizete fez algumas perguntas que eu falei, putz, a vida. Não foi só o Reinaldo, né, Sandro? Foram outras pessoas também. E eu achei por bem trazer um assunto que seria dado mais lá na frente para agora. Eu acho que é oportuno para todos nós. A razão o assunto é a respeito de recursos humanos. Não é a parte de organização das pessoas, que eu já falei para vocês, mas sim a parte de recursos humanos, que é uma parte crítica. Recursos humanos, eu considero como sendo as políticas de como nós vamos lidar com as pessoas. Isso é que eu chamo de recursos humanos. São as políticas. Então, é a política de contratação, política de demissão, a política de promoção, a política de pagamento das pessoas, coisas desse tipo, sabe? Que eu acho que são fundamentais para um negócio. Porque o negócio é feito por pessoas. São as pessoas que, na verdade, geram receita no negócio. A razão da gente colocar no final é que, a hora que eu for falar essas coisas aqui, o meu receio é que vocês comecem a mudar. Querer mexer. Então chega já, muda a pessoa de posição, demite, contrata, sem antes vocês mudarem. Primeiro, vocês têm de mudar. É muito mais fácil vocês mudarem. É muito menos risco. Muito menos risco, porque não são vocês que dão dinheiro para a fazenda. Quem dá dinheiro são os operadores. Então vocês mudarem e mudar para melhor, puxa vida, não tem risco nenhum. Se vocês forem começar a mexer com pessoas, começa a ter risco. Porque dentro da fazenda de vocês existe uma comunidade, sabe? E essa comunidade, ela tem já uma cultura, um jeito de ser. E a hora que vocês mudam, é a mesma coisa jogar uma pedra no lago, começa a ter alterações. A hora que vocês demitem uma pessoa, vocês podem ter certeza que, por pior que seja essa pessoa, tem alguém que gosta dela. Exatamente. Ninguém no mundo é desgostado, é renegado por todos. Ao mesmo tempo. Até a mulher dele que acaba falando, não, pô, tá errado isso. E começa a ter, sabe, um disque-disque que ocupa o cérebro de vocês. O Alan é uma pessoa que pode dizer para a gente o quanto que isso ocupa o tempo nosso, ocupa o cérebro, e a gente daí tira o foco dos processos, de perambular, sabe, do trabalho, e passa a ficar pensando, putz, esse cara é isso, vou aumentar, vou diminuir, e a coisa complica. Entenderam? Apesar dessas considerações minhas, eu acho que seria importante a gente falar sobre isso agora. Mas vocês vão prometer para mim que vocês vão escutar até o final, e depois vocês vão fazer a cabeça de vocês. Primeiro, entendam. Muita coisa que eu vou falar aqui vai ser contra o jeito que vocês fazem. Mas entendam. E depois, vocês veem o que cabe. Não custa entender. Tudo bem, Reinaldo? Tudo, professor. Então, vamos lá. Vamos tratar desse assunto aqui. Volta um pouquinho um slide. Eu tenho aqui. Se for mais, eu volto. Bom, então, olha só. Nós estamos com um mapa da nossa jornada para Santiago de Compostela. Eu sei que está pequenininho aí, mas não importa agora. Nós começamos com isso, organizar a cadeia de valor, e demos, assim, acho que meia hora da parte de gestão da rotina. Então, nós vamos aqui para o final, implantar recursos humanos. Nós vamos trazer implantar recursos humanos para aqui para trás. Mas não é implantar, eu vou escrever aí, você não podia até escrever. Implantar política de recursos humanos. É política. Não mudem agora. Não mudem agora. Tá bom? Não mudarei agora, professor. Depois eu mudo, eu não vou mudar agora. Não, nem você. Eu vou tentar mudar. Agora, como eu falei, pessoal, esse é um assunto de suma importância no sucesso do negócio. Se a gente não tiver políticas claras, fica sempre no bom senso, depende do indivíduo, e isso é uma puxa de uma dor para todos nós. É aquele funcionário que a gente acredita que seja o braço direito nosso que pede demissão, é um funcionário que a gente contrata, que a gente fala, nossa, esse cara aqui é bom pra caramba, e ele daí se... mostra uma pessoa que não é adequada. Uma pessoa reclamando do salário, o outro que quer uma promoção, são coisas desse tipo, assim, sabe, que nós vamos estar tratando aqui. Isso acontece na sua fazenda, Rômulo? Acontece, professor, claro. Acontece. Olha, isso acontece em todas as fazendas. A gente foca muito nos processos sem olhar essa parte de políticas. Quando a gente tem políticas, a coisa fica impessoal. Exato. E as pessoas começam a se engajar muito mais. Então é desse assunto que nós vamos estar tratando hoje aqui. E começando por essa parte de contratação de pessoas. Isso é igual uma novilha que pariu, uma vaca que pariu. É vida nova, vida nova. Então primeiro nós vamos tratar de quem está entrando. Se a gente for colocando gente na fazenda com um critério adequado, já dá uma mudança no meio, sem mexer com as pessoas que estão lá dentro. Não é isso? Exatamente. O Sam tem uma puxa experiência com isso também. Eu tenho aqui na clínica uma experiência que todo dia nós temos questões a respeito disso. Aliás,
Na nossa reunião diária com o Sandro, Augusto, o Henrique, a Angélica, um tema sempre na reunião diária ou são as pessoas. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Todos os dias, antes da gente olhar parte técnica, a gente olha as pessoas. A gente começa por isso. Começa por isso. Cada um no seu espaço, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Enfim. Então, para vocês verem o quanto isso é importante para o negócio. Certo, Nico? Vamos lá. No caso lá da Frisia que nós trabalhamos, qual que era a taxa de renovação anual das pessoas? 50%. 50%. Olha só. A cada 2 anos, Reinaldo, o pessoal das fazendas que produzem leite trocava todo o seu pessoal, na média, né? Cada 2 anos. Bom, isso daí é o maior desperdício que vocês podem imaginar. Não é preço de milho, farelo de soja, nada disso. Aí tá, o pessoal falava, o custo de produção está alto. Sim, a principal causa era essa aí. Era essa, pessoal. Então, nós precisamos contratar as pessoas certas. E aqui tem uma frase importante. Vocês conseguem ler essa frase ou não? Conseguem? Se não conseguir, a gente compartilha. Leiam aí. Então, pessoal, essa é a primeira coisa para vocês entenderem claramente. Nunca tenham na sua propriedade uma pessoa que não possa sair. Nunca tenham isso. Se vocês tiverem uma pessoa com essa característica, contrate o mais rápido possível ou capacite o mais rápido possível uma pessoa para substituir essa pessoa. E aí vem um conceito fundamental. As pessoas, os gestores de fazenda, acreditam que o que se gasta com as pessoas é um gasto que tem de ser cortado sempre. Certo? Certo, professor. É relevante ao negócio. E, portanto, a gente tem de cortar. Nós temos de ter um quadro enxuto. Nós temos de automatizar tudo para não depender das pessoas. Não existe isso, pessoal. Quanto mais se automatiza, mais você depende de poucas pessoas. Mais complica. Exatamente. E com outro tipo de conhecimento. Não vou dizer nem que seja maior. É outro tipo de conhecimento. É outro tipo de gente. São pessoas que, eventualmente, têm muito mais flexibilidade para sair. E o negócio complica. Então, não pensem em robô, em automatizar, com o objetivo de reduzir pessoas. Viu, Reinaldo? Pensem na automação para facilitar o trabalho das pessoas. Vai acontecer de diminuir pessoas se a gestão não for adequada. Se o negócio não estiver crescendo, Sandro, vai diminuir pessoas. Mas se você automatizar e liberar tempo para as pessoas fazerem outras coisas, e vocês tiverem outras coisas, o negócio cresce sem diminuir as pessoas. A automação é com essa cabeça. Viu, Reinaldo? Viu, Rômulo? É com isso daí. Não automatize para mandar pessoas embora. Se vocês fizerem isso daí, vocês, na verdade, estão deixando de olhar essa questão que eu falei, que é depender de pessoas integralmente. Não pode. A clínica do leite não pode depender. Se eu morro agora, pessoal, a clínica do leite não pode morrer. É por isso que eu trabalho tanto junto com o Sandro, com o Henrique, com o Augusto, tá? Para que as coisas continuem. O Sandro é a mesma coisa. O Sandro trabalha com a Júlia. A Júlia é a mesma coisa. Isso não quer dizer que nós vamos inchar a fazenda e, putz, não é isso daí. Não é. Nós vamos tornar as pessoas mais competentes, de forma que uma possa substituir a outra. Tudo bem? Tudo bem, Alan? E o motivo é muito simples, professor. O negócio não pode parar. Não pode parar. O motivo é tão simples quanto esse. Poxa, não pode, eu tenho que ordenhar a vaca todo dia. Exato. Professor, aí cabe um pilar que o professor falava, que é a escassez, né? A gente é escasso, a gente pode não estar aqui amanhã, né? As pessoas saem por N motivos. N motivos. Amanhã o Sandro chega e fala, pô, eu não vou mais trabalhar na clínica do leite porque eu resolvi, minha filha vai morar nos Estados Unidos, eu resolvi morar com ela. Pô, meu, cada um é cada um. Então coloquem isso na cabeça, essa é a primeira coisa. Não queiram fazer, pensem dessa forma. Não posso ter pessoas que sejam insubstituíveis. Não posso ter. Não olhem a automação como uma forma de reduzir pessoas. Olhem a automação como uma forma de facilitar o trabalho, de errar menos, de dar mais segurança para as pessoas. Daí sim, vocês estão olhando a automação de uma maneira adequada. Bom, essas condições que eu falei, quando a fazenda é pequena, a coisa começa a complicar. Mas numa fazenda pequena, normalmente, todo mundo sabe fazer tudo. O negócio que começa a ficar esse de saber fazer, começa a ficar mais complicado quando a fazenda cresce, a gente especializa as pessoas. Então tem um cara lá no Reinaldo que só ele sabe fazer enxertia em muda. Só ele. Meu Deus do céu, Reinaldo. Reinaldo, arregace as mangas hoje. Porque se esse cara sair por algum motivo, Covid, acidente ou outra coisa, acabou o negócio. Tudo bem, pessoal? Bom, tendo isso em mente, nós vamos fazer contratações de forma que a gente atenda esses 2 princípios básicos que eu falei. Estou falando alto, né? Deixa eu falar mais baixo aqui. Esses 2 princípios básicos que eu falei. Muito bem. A primeira coisa de contratar certo é a gente entender isso daqui, esse gráfico. Esse gráfico, ele tem 2 eixos, né? Tem esse eixo aqui. Desse lado menos, desse lado mais. Desse lado mais, desse lado menos. Esse eixo diz respeito à competência da pessoa. É o quanto a pessoa domina as funcionalidades de seu cargo. Quanto ela domina as funcionalidades do cargo. Por exemplo, um ordenhador. Sabe ordenhar ou não sabe ordenhar? Tudo bem, Sandro? Tudo bem. Um gerente, sabe gerenciar ou não sabe gerenciar? Um supervisor, sabe supervisionar ou não sabe? O que é ser gerente, supervisor, operador e diretor? Nós já conversamos semana passada.
E nesse outro eixo, pessoal, é o jeito de ser da pessoa. São as características pessoais, é a personalidade da pessoa. E a gente procura uma pessoa que seja colaborativa, comunicativa, ativa, energética, flexível e inovadora. Você quer contratar uma pessoa assim? Gabriel Lender. Está travado. Quem mais que eu consigo ler o nome aqui? Juliana Bagatini. Você quer contratar uma pessoa que seja colaborativa, comunicativa, ativa, energética, flexível e inovadora? Quer? O Nico quer, Nico? Hã? Com certeza. Com certeza, né? E, ao mesmo tempo, você quer contratar uma pessoa que seja uma exímia ordenhadora? Claro, todo mundo quer. Todo mundo gostaria de contratar uma pessoa aqui. Normalmente, uma pessoa exímia ordenhadora é uma pessoa que tem anos de ordenha, para ser exímia. E uma pessoa que tem anos de ordenha é uma pessoa difícil de mudar. Não é? Ela já tem o jeito dela. Tem o jeito dela. E como ela é uma autoridade em ordenha, essa pessoa dificilmente é colaborativa, porque ela é a melhor. Ela não precisa se comunicar. Ela não precisa ser ativa, energética, flexível. Quer dizer assim, olha, saiu o cara que raspa a bosta e ela fala, chá comigo que eu vou. Mas o cara é uma autoridade em ordem, ele vai, sabe? Não vai. Ele não vai, porque ele, sabe, eu não faço esse tipo de serviço. Meu serviço é outro, Inovadora. O que é uma pessoa inovadora? É uma pessoa que vê formas de melhorar o trabalho dela, sabe? De colocar o papel numa posição melhor. Por que ela vai inovar se ela já é a melhor do mundo? Esse é o ponto que menos acontece, normalmente. Porque o que ela sabe é inovador para todos os outros. E ela não muda, ela não muda. E vocês vão ver que, e vocês já sabem que a filosofia, a cultura do sistema MBA de gestão é a melhoria contínua. Nós temos de melhorar continuamente, porque o que é bom hoje, amanhã não será. E a pessoa precisa ser inovadora, flexível. E uma pessoa que é o supra-sumo da nata, não muda. Então, pessoal, vocês querem contratar uma pessoa que não seja colaborativa, que seja extremamente grossa, que não quer trabalhar, uma pessoa que não quer aprender, que está do lado de cá? Ó? Claro que não. Portanto, pessoal, vocês vão procurar pessoas aqui. Ó. Pessoas aqui. E vocês vão ver que muitas dessas pessoas nunca viram uma vaca. Nunca viram uma vaca. É uma pessoa que é balconista de uma farmácia, por exemplo. Essas eram as pessoas que eu mais procurava. Caixa de supermercado. Caixa de supermercado. Mas a de farmácia, Sandra, ela tem conceitos de higiene que são importantíssimos. Entendeu? Então, o cara que vende produtos perecíveis tem conceitos de higiene importantes. Então, eu procurava pessoas com essas características, que nunca tinham visto uma vaca. E a gente capacitava. A pessoa estava aqui, ó, mas capacitava a pessoa para ficar aqui. Ela pula o quadrante de cima, mas aqui, dentro... Ela sai para cá. Mas dentro do seu negócio. Dentro do seu negócio. Essa é a diferença. Dentro do seu negócio. Nós queremos que as pessoas saibam executar o trabalho na perfeição. Exatamente. Mas que elas aprendam Exatamente. no nosso negócio. Para conseguir fazer isso, pessoal, algumas coisas que eu dei para vocês na reunião passada são importantes. A primeira delas é isso. Vocês precisam ter, claro, a descrição do trabalho de quem vocês estão contratando. Se vocês não tiverem isso, meus amigos, não é santo. Não tem. Vocês vão gastar uma puta energia, puxa de um trabalho e a pessoa vai sair, vai pedir demissão ou vocês vão demitir essa pessoa. Primeira coisa, qual é a descrição do cargo dessa pessoa? E esse quadro que eu pedi para vocês preencherem, de uma pessoa só, é importante. Quais são as atribuições principais, as atribuições secundárias? Qual é o resultado esperado? Isso é fundamental. Qual que é a missão dele? Eu cheguei aqui, que eu vou fazer? Essa é a missão. Certo? E quais são as habilidades que a pessoa precisa ter para exercer essa função? Tudo bem? Esse descrição do cargo é fundamental. Não contratem uma pessoa sem ter isso daqui. O Reinaldo falou que já tinha isso daí, né, Reinaldo? Que você já tem de todas as pessoas. O Reinaldo vai rever isso daqui, Reinaldo, olhando isso que eu falei aqui atrás. Olhando isso daqui e olhando essa questão aqui, ó, que eu falei de automação e de indispensabilidade. Não sei nem se tem essa palavra, mas indispensabilidade. Tudo bem, Reinaldo? Bom, então isso é antes de contratar. Outra coisa, antes de contratar, é esse organograma que eu dei para vocês na reunião passada. Vocês precisam saber onde que essa pessoa vai se encaixar. Ela vai se encaixar aqui no manejo, na criação. Mas ela vai poder, como está ligado aqui, trabalhar em outras áreas. Sim, mas ela precisa saber claramente quem será a pessoa a quem ela pede ajuda, quem dá suporte para ela. Tem que ser claro isso daí. Tudo bem? Sandro, Oi. O microfone do professor está falhando um pouco. Está falhando? É isso? Isso, está falhando um pouquinho. Tá bom. Esse está ok? Vocês estão escutando bem? Está bom? Sim. Tá bom? Tá bom. Então, vamos lá, pessoal. Então, essas são as coisas básicas para se fazer antes da contratação dessa pessoa. Com essas considerações, vocês sabem onde que vocês vão procurar as pessoas. Não serão as pessoas que passam na porteira da fazenda. Esqueça disso. Vocês vão ter de procurar essas pessoas em outro local. Outro local. Normalmente, esse local é na cidade, não é em outra fazenda. É em outro local. Tá? E são pessoas que trabalham nesses locais. Supermercado, é caixa, é balconista, é não sei o quê, e assim por diante. Sabe? Não entende nada de enxertia, mas é uma pessoa que
tem potencial para aprender. A exceção a isso que eu estou falando é quando vocês precisam contratar uma pessoa para uma função muito específica. E o melhor para a gente entender isso daí é o seguinte, é um hospital contratando um cirurgião cardíaco. Vocês não vão contratar um faxineiro para ser cirurgião cardíaco e capacitar ele. Vai demorar muito tempo, não dá. Então, dependendo da função da pessoa dentro da fazenda, vocês eventualmente vão ter de procurar competências nessa pessoa, pré-estabelecidas, ou base. Por exemplo, o Sandro contrata uma pessoa para dar suporte para vocês. Pô, a pessoa tem de ter conhecimentos de agronomia, de veterinária, zootecnia, não é essa? Exatamente. Não dá para montar um curso de agronomia aqui dentro para O cara ela. que faz a manutenção de trator, manutenção específica de trator dentro da fazenda. Não dá para eu pegar o cara, nós vamos aprender como que é o motor, como que você troca. Sabe qual é o perigo disso, professor? Nós, gestores, acharmos que todas as funções são específicas e precisam. Exatamente. Ordenador é algo, e daí volta para o slide anterior. Exatamente. Esse é o problema. Não é. Nós contratamos pessoas aqui para operar uma máquina que custa 5 milhões de reais a máquina. Sabe? A pessoa nunca viu a máquina. Não importa. É perfeitamente possível capacitar a pessoa, sabe? Num tempo relativamente curto. Nós não contratamos supervisores, nós não contratamos gerentes. Nós contratamos operadores e essas pessoas vão sendo capacitadas para chegar às funções de gerência, supervisão. Exato. Tudo bem? Certo, Reinaldo? Certo, professor. Então, vamos lá. Bom, tem um problema também nisso que eu estou falando. É possível, deixa eu voltar aqui, ó. É possível numa entrevista a gente saber se a pessoa é colaborativa, comunicativa, ativa, energética, flexível, inovadora? Pergunte para ela assim, viu, Romulo? Pergunta para ela, escuta, você é uma pessoa trabalhadora? Na entrevista, vocês pilotam até avião. Pilota avião. Chá comigo. Eu nunca bebi. Eu nunca bebi. Você bebe, não. Você é honesto? Você está me ofendendo. Você está me ofendendo. Claro que eu sou honesto. E você é politiqueiro? De jeito nenhum. Eu sou... Bom, é aquela história que perguntam lá para os deputados, né? Essa história é uma piada, obviamente. Pergunta para o deputado, o senhor é honesto? Sim, claro que eu sou honesto. E aqui na Câmara tem gente desonesta, tem um mundo de gente desonesta aqui. Aí você pergunta para o outro fala, eu também sou honesto, mas tem todo mundo fala que é honesto. Então, pessoal, isso que eu estou falando aqui não se percebe numa entrevista. Tá? Não adianta, eu vou fazer um teste psico, não sei o que, a Bárbara está escutando aqui, ela vai ficar brava comigo, ela é psicóloga, e vou fazer isso, meu amigo, isso é conversa para boi dormir. Principalmente se o cara é profissional em entrevista. E tem cara que pula de emprego em emprego, ele é profissional em entrevista, ele já sabe o que vai perguntar para ele. E ele sabe muito bem responder as coisas que interessam ao entrevistador. Muitas vezes o entrevistador é um cara de checklist. Ele vai fazendo um checklist, sim, não, vem outro. E assim por diante. Por isso é que a entrevista tem de ser feita sempre pela pessoa com quem essa pessoa vai trabalhar e também por vocês, os gestores, o gerente, o dono da fazenda. Sempre. Porque senão dá errado, não dá, Sam? Dá errado. Eu fiz isso há um mês. Eu errei, não fiz, não participei e não deu certo. Não deu certo, tá errado, pessoal. Não façam isso. Não façam, causam... uma outra coisa, quando vocês demitem uma pessoa, na verdade vocês não demitem, vocês desligam uma pessoa, causam um distúrbio na empresa tremenda. Até acalmar o pessoal, acalmar e não se sentir inseguro, eu vou ser o próximo, demora um tempão, não é, Sandro? Exatamente. Por mais que você explique, não é assim, não sei o que, dá trabalho. Então, pessoal, façam a entrevista com várias pessoas e pessoas diferentes. O Alan, por exemplo, pede para sua esposa participar da entrevista, não junto com você, pode até ser junto, mas em hora separada, não sei o que, tal. Tenha mais gente conversando. Por mais gente que tenha, vocês só vão conhecer isso daqui se comerem no mesmo prato que a pessoa. Não adianta ligar para o emprego anterior. Isso é a coisa mais fraca para se fazer. Imagine eu ligando para o Paulo Giovanni, perguntando se o ordenador dele é bom. O Paulo mal me conhece. O que o Paulo vai falar para mim? O Zé trabalhou com você? Trabalhou. E daí? Como é que ele foi aí? Foi bom. Mas você tem alguma crítica? Não, ele tem chulé, ele tem isso, ele bebe. O Paulo nunca vai falar isso para mim. Para que ele vai criar essa indisposição? Então esqueçam desse negócio de pesquisar últimos trabalhos. O currículo da pessoa, na melhor das hipóteses, mostra competência. Na melhor das hipóteses, que não interessa para um operador, na maior parte dos operadores. Eu não quero saber isso daí. Mas eu sou formado na Exalc. Meu, não é garantia nenhuma. Exalc, Botucatu, como é que é? O Sandro formou na Federal de Curitiba, do Paraná, não de Curitiba. Meu, não é garantia, não adianta. Então, como resolver esse imbróglio? Visto que, em entrevista, por mais que se faça, é muito difícil ver isso, e ver competência para operadores tem pouca importância, como resolver isso, pessoal? O que vocês acham? Hein, Reinaldo? Está me ouvindo, professor? Como é que é? Estamos ouvindo. Aqui, especificamente aqui no Viveiro, nós temos uma condição um pouco diferenciada, porque a minha esposa é psicóloga
e é especializada em RH. Né? Então, quem entra primeiro é alguém que vai trabalhar com essa pessoa, que vai trabalhar junto com essa pessoa, mais ela. Né? E faz uma primeira triagem. O pessoal que vai trabalhar em produção, algumas coisas dá para pegar com alguns testes. Né? Então, ritmo de trabalho, principalmente, você consegue pegar. A questão de alcoolismo, também tem teste que mostra isso daí. Né? Agora, depois de passar por todo o pente fino, ainda sobra coisas que você não consegue detectar. Isso é uma verdade. Bom, infelizmente, não são todas as fazendas que têm uma psicóloga ou psicólogo disponível. Mas, mesmo com eles, viu, Reinaldo, e mesmo com todos os testes que você pode fazer, isso daqui, a gente caracterizar a personalidade de uma pessoa é dificílimo. Por mais que tem N testes disponíveis no mercado. N, você compra isso daí, mas é muito difícil. A solução que existe é a gente ter um processo de... Olha o que eu vou falar aqui, Reinaldo. Um processo de avaliação do jeito de ser. Um processo em todas as fazendas, viu, Alain? Na sua fazenda, que é pequena, tem quantas pessoas trabalham aí mesmo? 3, né? 4? Não, professor, hoje aumentou. Nós somos no total hoje em 11. 11 pessoas, já está ficando grande. Começou com 3, 4, agora já foi para 11. Muito bom. Muito bem, pessoal. Vocês têm de ter um processo para avaliar o jeito de ser da pessoa. Esse processo tem de demorar até 3 meses. Não tem de demorar 3 meses. Tem de demorar até 3 meses. Tudo bem? Esse processo, pessoal, tem as seguintes características. Ó. É o que a gente chama processo de integração do recém-contratado, que dura até 3 meses. Até 3 meses. Esse processo tem uma série de atividades, 9 atividades, que vocês vão colocar, aqui está em bullet, em linhas, sei lá, mas vocês vão escrever isso em caixinhas. E o Sandro vai mandar para vocês isso daqui na forma de processo, né? Uma caixinha. Então, a primeira caixinha é fazer um tour pela fazenda e explicar o propósito. Por que esse negócio existe? É uma caixinha. Uma caixinha. Tudo bem? É uma atividade do processo. Outra atividade é apresentar a pessoa para cada um dos demais empregados. Ah, mas eu tenho 150 empregados. Aqui tem fazenda que eu acho que tem 200 empregados. Como é que eu vou fazer isso daí? Você vai apresentar para as pessoas chaves do negócio, principalmente na área onde essa pessoa trabalha. No caso do Alain, que tem 11, vai apresentar para todo mundo. Tá? Outra caixinha, mostrar. Vocês estão vendo o tempo que eu estou utilizando do verbo? É um tempo no infinitivo. Mostrar, apresentar, fazer. Então mostrar como são as coisas na fazenda. O que se aceita de comportamentos, quais são os horários e outras coisas. O que fazer com faltas, o que fazer com horário de almoço, o que fazer com celular, o que fazer com quando está doente, o que precisa de banheiro, está no meio da coisas desse jeito. Exato. Vocês vão ter isso por escrito e vão dar para a pessoa. Só que nessa perambulação aqui da primeira atividade, da segunda, você vai mostrando, por isso que é mostrar. Mostrem. Olha, tá vendo? Aqui é o banheiro. Você está vendo como o banheiro está limpo? Esse banheiro limpo é porque assim, assim, assim. Aqui é um local para fazer as refeições. Você está vendo isso? Você vai mostrando. Aqui tem a geladeira, você pode colocar a sua comida. Aqui tem um armário, põe sua roupa. Que tipo de comida? Aqui tem um micro-ondas. Que tipo de comida você pode esquentar no micro-ondas? Você pode fazer costela no fogo de chão? Não pode. E não sei o quê. Sabe? Isso é fundamental. São eu chamo isso daí... aqui fazemos desse jeito. Não quer dizer que é o certo, que é o errado, mas é o jeito que vocês fazem na sua fazenda. Meu amigo Sandro, isso reduz tanto conflito, mas tanto conflito, vocês não imaginam, sabe? Bom, eu não vou detalhar aqui. O senhor quer que compartilhe ou prefere ir mostrando o senhor falando? Tá dando para ler, não? Quer que compartilhe para enxergar melhor? Não. Eu acho que é melhor compartilhando. Então vamos compartilhar aqui. Viu, vocês precisam falar para mim, isso aqui é uma conversa, não estou dando aula aqui. Estão vendo? Ok. Legal. Pode ir, professor. Então vamos lá. Vamos lá, nós estamos no terceiro item aqui, ó, terceira atividade. A quarta atividade, completar toda a documentação administrativa e explicar as questões de salário. Meu amigo, essa é outra área fundamental. Vocês vão ter de pegar e mostrar para essa pessoa o quanto que a empresa de vocês vai gastar com ela no primeiro ou segundo dia de trabalho. O quanto ela vai ver no olerite, que é dinheiro que ela retira no ato. O quanto que é dinheiro que vocês vão pagar para ela, mas que ela não retira no ato. Por exemplo, seguro de saúde. Por exemplo, FGTS, fundo de garantia, 13º, férias. Vocês vão ter, viu, Alain? E vocês vão escrever na lousa isso. Além de dar por escrito, Rômulo, escreva na lousa. Ó, salário, tanto. Fundo de garantia, tanto. 13º, tanto. Férias, tanto. Soma tudo. Esse é o dinheiro que a empresa paga para você. Esse dinheiro é seu. Auxílio-refeição. Auxílio-refeição. Auxílio-família, que nos nossos casos isso. muito. Tudo isso é dinheiro que sai da empresa. O cara precisa saber isso daí. Ah, mas eu vou receber aqui na fazenda. Quanto paga lá? Ah, lá paga 2.100. Negativo, meu. Paga muito mais que isso. É 2.100, mas daí tem seguro de saúde, tem isso, porque fundo de garantia 13º. Ah, dá 3.500. Putz, eu vou ganhar 3.500 na fazenda? Sim. Ah, mas na outra fazenda lá paga 2.300. Ah, paga 2.300, mas não chega nos 3.500 que você recebe. Façam isso, pessoal. Vocês vão ver o quanto reduz de dor de cabeça mais para frente. É uma conversa. Tudo bem, Francisco? Bom,
Outra caixinha, explicar o resultado esperado do trabalho. Puta merda, meu Deus do céu. Você vai falar pro cara, olha, o que eu quero de você é que essa parede... Sabe o porco? Eu não dei o porco para eles. Quem sabe o porco, quem já ouviu falar do porco sabe o que eu quero dizer. O Alan sabe, o Romulo sabe, muitos que estão aqui já fizeram o curso, sabem o que é isso daí. O porco, pessoal, é exatamente aquilo que vocês têm na cabeça de vocês a respeito da entrega daquela pessoa. Vai contratar um cara no bezerreiro, olha, o resultado entregue é uma bezerra, limpa desse jeito, alimentada desse jeito, o baldinho desse jeito, a água com essas características, no horário tal, o piso assim, e vocês tudo com fotografia. Escreve e coloca fotografia. Tudo bem? E quando a gente contrata, professor, que é uma boa parte das propriedades e das fazendas, uma pessoa que atua no bezerreiro tem lá o resultado esperado. E essa mesma pessoa atua na ordenha. Tem outro resultado. Por isso, professor, que a gente começou organizando a fazenda. Porque senão, na hora da contratação, é uma quizumba. Exatamente. Vocês viram lá o que era o resultado esperado de cada setor. Exato. Não viram? Não viu, Francisco? Agora está fácil de explicar para a pessoa. É o que o Santo está colocando. Por isso que a gente fez lá. Porque a hora que você vai contratar, está feito. Você exatamente. Tá aqui, é isso aí. Tudo bem, Nico? Bom. Então vamos lá, vamos continuar aqui. Ó. E quem será o tutor da pessoa? Toda pessoa contratada precisa ter um tutor. Nem que na fazenda tenha 2 pessoas. Todas têm de ter um tutor. Uma pessoa que está lá para responder as perguntas dessa pessoa. Isso é crítico. Sabe por quê, pessoal? Tudo que eu estou falando aqui é crítico, senão eu não falaria. Sabe por quê? Sabe, Nico? Eu vou explicar para você, Nico. Por causa do seguinte, quando uma pessoa tem uma dúvida, ela pergunta. E, eventualmente, ela pergunta para a pessoa errada. E ela tem uma resposta que é errada. Então, Nico, você vai dizer para a pessoa, todas as questões que você tiver, você vai perguntar para mim. Eu sou o seu tutor. Mas se você fizer isso, Nico, você precisa estar disponível. Porque a pessoa tem dúvidas. A gente não sabe horário. Não sabe horário. Você vai precisar estar disponível. Como normalmente você não consegue estar disponível, você vai delegar isso para uma outra pessoa. E essa pessoa tem de ser uma pessoa que sabe como responder às dúvidas. Para a sua fazenda. Ela conhece o jeito de ser da sua fazenda. Conhece como são as coisas lá em casa. Sabe? Senão, não vai dar certo. Muito bem. Professor, tem só uma pergunta que foi feita com relação... pessoal, vocês estão fazendo perguntas aqui no nosso bate-papo, fiquem tranquilos. Eu estou anotando e nos momentos eu vou interrompendo o professor e fazendo. Pode fazer, então eu estou anotando elas aqui. Tem uma pergunta que é bem inerente ao que a gente acabou de falar aí, professor. Se os benefícios podem ser mostrados, os benefícios como o aluguel, a casa que mora, o leite que pega, a horta que pode ter, coisas desse tipo, assim, a luz, a água que não é cobrado. Se quando a gente mostra essa documentação para ela, o valor de quanto ela ganha, realmente, se isso poderia ser mostrado nesse momento, professor. Não só pode, como tem de. Tem de mostrar. Tem de mostrar. Essas coisas, pessoal, não vão no olerite, nos olerites que a pessoa vai receber. Nessa primeira vez, vocês vão colocar um papel junto do olerite e vocês vão ter discriminado cada um desses itens aí. Mas não vai no olerite. Legalmente não pode ir no olerite. Mas vocês podem legalmente colocar uma folha extra, explicando tudo isso daí. Mostre para a pessoa. As pessoas não sabem disso daí. Não sabem. Algumas empresas até, professor, é possível legalmente, algumas fazendas, a gente já viu, elas cobram inclusive o valor do aluguel. Podem. Que às vezes não é o real, na maioria das vezes, é algo simbólico para o cara não depois, ter consequências posteriores. Sim, é verdade. Bom, vamos lá. Então eu estou no item, eu passei os 5 aqui, olha, a respeito do tutor, que isso daqui é chave. Se não tiver um tutor, vocês vão ver que vocês vão perder muita gente. Sexto, explicar como será o treinamento a cada semana. Vocês vão ter uma reunião com essa pessoa, o tutor e essa pessoa, o tutor e essa pessoa, e semanalmente vocês vão fazer um balanço. O que nós vimos na semana anterior e o que nós vamos ver na semana que vem. Isso tem de ser um negócio gradativo, e a pessoa tem de saber onde ela está pisando. Se isso não acontecer, Sandro, o que acontece? Diz para mim. A pessoa simplesmente... O que a pessoa fala? Fica no limbo. Viu, Bárbara? Não fui eu que falei. Foi o Sandro. A pessoa vai falar assim, a hora que vocês perguntarem, o que você fez semana passada? Ela falou assim, olha, semana passada eu fiquei no limbo. Eu fiquei aí olhando. Quando acontecer isso, pessoal, eu já falo aqui na clínica o que, Sandro? Nós vamos perder essa pessoa. E eu chego para o tutor e falo, meu amigo, você não está fazendo o trabalho que foi combinado com você. É responsabilidade do tutor não deixar o empregado novo no limbo. É dizer claramente o que vai ser feito e acompanhar. A forma de fazer é utilizando o TWI, que eu vou ensinar lá na frente para vocês. O Alan e o Romulo já sabem o que é. Muito bem. Independente de o tutor ser vocês ou não, diariamente você tem de passar e olhar na cara da pessoa. E daí, tudo bem? Olhe nos olhos da pessoa, Sandro. Olhe o jeito da pessoa, olhe a roupa da pessoa, olhe o sapato da pessoa. Olhe isso, porque isso vai mostrando para vocês o jeito de ser da pessoa. Entendeu? Olhem essas coisas. Não é isso que eu falava? Olha o sapato, olha isso, olha aquilo. Olha o jeito da pessoa. Façam isso, pelo amor de Deus. Para que vocês, isso é comer no mesmo prato. Viu, Reinaldo? Isso é que é psicologia fundamental. Peça para sua esposa te ensinar a fazer isso daí. Olhar o jeito da pessoa, o jeito de se vestir, o jeito de falar, o jeito de não sei o quê. No começo ela é extremamente tímida, ela é solícita, mas com o passar do tempo você vai conhecendo a pessoa. Tá? Isso é diário.
Tem outra questão, professor, que quando a gente começa a fazer esse tipo de atividade, de conversar com a pessoa, olhar para a pessoa, ela se sente também valorizada. Muitas vezes a pessoa precisa somente de 2, 3 palavras na hora lá e ela se sente mais valorizada, sabe? Exatamente, exatamente. Bom, outra atividade. Aqui já está repetindo. Ó. Não, essa 8 aqui apaga. Vamos apagar ela. Que é, eu já falei aqui atrás, ó. É o treinamento da próxima semana. Está escrito de novo aqui. Ó. A última atividade. Dê feedback periódico utilizando o checklist de habilidades humanas. Jeito de ser. Eu vou falar desse checklist, eu acho que é agora. Não sei bem a sequência, mas eu acho que é agora. Isso, pessoal, tem que ser feito todas as semanas. Até que essa pessoa seja efetivada ou desligada. Exato. Pessoal, isso também é fundamental. Porque a hora que vocês forem desligar a pessoa, vocês têm fatos e dados para desligar. Mas muito mais importante, vocês vão dizendo para a pessoa toda semana que tipo de jeito de ser que vocês querem. Diariamente vocês olham para a pessoa, mas uma vez por semana vocês sentam com ela, junto com o tutor, e vão fazer isso daqui. Ó. Tá? E o tutor? Eles até perguntaram, o tutor é o Nico, que a gente comentou nos grupos de estudo, é o sombra, né? O sombra é aquela pessoa. Nico, quando você perguntou, é o sombra que você fala às vezes lá na tua fazenda? É a pessoa que está próxima. Por isso que eu falo sombra, porque o cara, quando vira, ele tem ali alguém para poder ajudar. E esse cara é essencial estar junto, porque é ele que está enxergando o tempo inteiro o que está acontecendo. É isso aí. Então, Sandro, no caso de um ordenador, é o supervisor. É o supervisor, é a Ivone. É a Ivone, entendeu? Por isso é que vocês falam assim, mas o meu supervisor, ele também opera, ele é ordenador. Sim, eu falei que sim. Porém, ele precisa ter tempo para atender essas pessoas. Quando não tem tempo, Sandro, esse ordenador fica solto. Esse contratado fica solto. Não pode. Então, o supervisor precisa ter tempo para dar suporte para os contratados. Senão, não funciona, sabe? Professor, é por isso que a divisão que o senhor fez até de espaço aí nessa integração que eles estão vendo, eu vou compartilhar só porque o senhor já passou todos os itens, mas por isso que do 1 até o 4 é muito do que o dono ou o gerente está mostrando, né? Exatamente. Agora, do 5 para frente, é o que a gente vê as fazendas, os negócios, mas as fazendas em si, elas não têm esse tutor. Não tem. Daí a pessoa é colocada no trabalho, e a primeira frase que eu tenho certeza que todos já escutaram, quando a pessoa está executando um trabalho do jeito que não é o combinado, a pessoa, e eu chego e pergunto, mas João, por que você está executando desse jeito? Ele fala assim, porque eu aprendi, porque tal pessoa me ensinou desse jeito. Daí ele vai, porque tal pessoa me ensinou desse jeito. E ali, professor, começa o desgaste entre o contratado e o contratador. Exatamente. Por isso é que precisa ter esse treinamento utilizando o TWI. Para fazer o TWI, precisa ter o processo escrito. Precisa ter o processo escrito. Nesse momento, vocês não têm o processo escrito ainda. E daí a pessoa começa a ter problema, porque ela faz do jeito que ou alguém falou para ela, ou o jeito que ela fazia na outra fazenda. O jeito que ela imagina, às vezes o jeito que ela imagina. E começa a ter o desgaste. Exatamente. Entendeu? Começa a ter o desgaste. Pessoal, vocês estão vendo? É muito... Eu também vejo assim que uma outra forma é ele fazer do jeito que o outro funcionário que já está lá com vários vícios faz. Porque quando não tem esse processo, né, implantado, essa formalidade do treinamento, ou este método, o que é mais comum é você chegar lá e fala, olha, acompanha o outro aqui, o outro funcionário, acompanha seu colega de trabalho. E fala para o colega de trabalho, vai ensinando, vai treinando ele aí. Mas o outro não sabe como deve treinar, não foi treinado, e aí o vício vai continuando. É isso aí, Juliano, exatamente. Então, pessoal, esse processo de integração dos recém-contratados, ele tem uma importância nos resultados do negócio muito grande. E ele demanda tempo, demanda trabalho, vocês têm de colocar na agenda de vocês isso daí. Que eu ia falar hoje até da agenda do gerente, mas depois eu vou falar para você. Na agenda do gerente, na parte da manhã, ele executa esse processo, Sandro. Tá? Que é a integração. Vocês vão ver que na parte da manhã o gerente trabalha muito apagando incêndio. E deixa de ter tempo para isso daqui. E daí é uma bola de neve, porque ele não consegue. E as pessoas daí criam problemas. E sempre ele tem problema, porque ele não corta na raiz o problema. Esse processo aqui de cortar na raiz os problemas que vão acontecer com o trabalho dessa pessoa. Ela vai errar. Quando ela erra, tem defeito. Dependendo do defeito, Sandro, é um puxa de um pepino, é uma puxa de uma crise. Então, fazendo dessa forma, a pessoa erra menos. E daí tem menos crise, menos defeito. O que está acontecendo aí? Está apagando e acendendo, professor. Isso é sintoma de energia. Vamos lá. Então, pessoal, esse processo aqui é um processo que o dono, o gerente, sei lá quem vocês vão colocar, o dono ou o gerente, tem de ter. E tem de ter horário para fazer isso daí direitinho. O processo em si, o Sandro depois coloca para vocês nessa forma de caixinhas, que daí fica melhor para vocês entenderem. Tudo bem? Deixa eu ver mais um pouquinho. São 10 e 7. Sim, deixa eu só ver um pouquinho para ver o que tem. Só coloca aqui para eu ver. Pronto, professor, pode passar. Está na hora, sim. Eu vou falar agora, pessoal, depois do intervalo, como fazer esse feedback aqui. Ó. Isso que eu coloquei no item 9 aqui. Ó. Como fazer o checklist semanal. Que também isso é crítico. Foi até uma pergunta aí do Bernardo. Como que a gente faz, come no mesmo prato, tem essas informações, e como que a gente devolve essas informações sem ser pessoal? Sem ser pessoal. É o que eu vou falar para vocês agora. Vocês vão ver que legal que é isso daí. E na volta do intervalo tem mais perguntas aí da Maura e do Murilo, que depois a gente trata delas aí. Boa. 10 minutos, pessoal? 10 minutos? Vamos lá.
Pronto? Nós temos aqui algumas perguntas que foram feitas no intervalo, já antes, mas eu acho que a gente irá respondê-las. Eu vou fazer para que o senhor entenda e as pessoas fiquem tranquilas se a gente responde agora ou depois. A Maura perguntou assim, mostra o salário para todo mundo ou não? Nós acho que vamos tratar disso para frente, Maura. Tudo bem? E o Murilo fez uma outra pergunta que é chave que todo mundo faz. Ele fala assim, eu demito, recontrato? Também a gente acha que nós vamos comentar disso para frente, né, professor? Ou o senhor quer comentar já? Essa, do salário eu falo mais para frente. Tá, mas dessa de demitir e recontratar, falamos a já. resposta é depende. Depende. Por exemplo, a Camila saiu daqui. Sim. A Camila trabalha comigo há 27 anos. Há 27 anos ela vem trabalhando comigo. Ela chegou num dado momento, falou assim, escuta, eu vou sair porque o meu marido tem uma loja de automóveis, de venda de carros, e pediu para eu ajudar. Tudo bem, ela saiu. Passado um tempo, ela falou, escuta, queria voltar a trabalhar aí. Volta. Tá aqui, trabalhando com a gente. Agora, tem pessoas que saem e a gente não contrata nunca mais. Nunca mais. E não pensem que isso não acontece na clínica. Acontece. Sabe? São pessoas que não têm o nosso jeito de ser. E a gente demite por causa disso. E a gente não recontrata de jeito nenhum. Tem muitas situações, né, professor? Tem a pessoa, vamos pegar o exemplo que o senhor deu, a Camila. Aconteceu, eu vou falar lá de casa, aconteceu com o Mauro. Mauro era o supervisor da alimentação, professor. E ele pediu para sair, não foi demitido, ele pediu para sair. Aí ele saiu da fazenda. Passou o tempo e ele falou assim, gostaria de voltar. E o Mauro tem um puta jeito de ser. É um cara que, só que eu já tinha um outro supervisor colocado no local dele. E daí, o que vocês fariam? Tira o que está hoje e põe o Mauro de novo? Ou o Mauro entra aqui? Ou seja, cada situação não tem regra. Opa, o Sandro desmaiou aqui, viu, pessoal? Não é nada, não. Mas, enfim, acho que essa é a resposta. Vamos continuar aqui, pessoal. Então, falando desse item aqui, ó, feedback periódico. O feedback periódico, essa palavra feedback também é a reflexão. Está errado aí. O que a gente fala é a reflexão. A reflexão periódica com as pessoas. Isso, na verdade, a gente faz com todas as pessoas, não somente com os recém-contratados. Mas, com os recém-contratados, ele é semanal. Com as pessoas mais antigas, ele é eventual. Por exemplo, junto ao Sandro, Henrique, Augusto, Angélica e Tomás, eu faço isso quase que diário. Então, diariamente nós temos a reunião, eu digo para eles, olha, isso daqui, ó, esse comportamento, esse não sei o quê, e eles fazem isso comigo. Sabe? Por isso que é feedback. É 360 graus isso daí. E eles dizem para mim, olha, você falou isso assim, 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 eu acho que não é adequado. Por causa disso, eu falei, puxa vida, é isso mesmo, é isso não sei o quê. Não concordo, por causa disso, assim, assim. E nós alinhamos o nosso jeito de ser, diariamente. Tudo bem? Com os supervisores, eu já não faço isso diariamente, porque não dá, eu não fico com eles muito tempo. Então, eu faço periodicamente. Sabe? Mas, com os recém-contratados, nós fazemos isso semanalmente, nesses primeiros 3 meses. Porque se você entortar o pepino de novo, ele é fácil. Entortar o pepino depois de maduro, não tem mais jeito, não dá mais. Tudo bem? Bom, esse checklist, pessoal, ele é muito embasado no sistema MDA de gestão, obviamente. E eu vou pedir para o Sandro compartilhar, porque agora é uma letra um pouco pequena. Vamos lá. Esse checklist, ele acaba fazendo com que a gente tenha um quadro de todas as pessoas da nossa fazenda. Todas. Viu, Alain? Esse quadro tem habilidades humanas, ou jeito de ser, e as habilidades funcionais, que é o trabalho da pessoa. Aqui é o trabalho e aqui é o jeito de ser. Esse quadro vai ser importante, porque vocês vão ver que tem pessoas que estão aqui, ó, que tem o jeito de ser que a empresa quer, precisa, e tem as habilidades e competências, ou habilidades, eu vou falar, que a empresa precisa. Essa pessoa não precisa ter feedback muito frequente. Mas tem pessoas que estão aqui, pessoal. Essas pessoas, você marca o feedback semana que vem. Semana que vem. Independente se é nova ou não. A nova você vai fazer. Mas se é antiga, você marca aqui. Ó. Porque as pessoas mudam. Tudo muda. E, eventualmente, uma pessoa que tem o jeito de ser que vocês gostariam, tá aqui em cima, ó, por exemplo, ela piora. Vem para cá. E assim por diante. Por algum motivo. E você marca a reflexão para conversar com ela. E vocês vão ver, viu, Rômulo? Vamos pegar o seu gerente, eu esqueci o nome dele, o Adilson. Eu não sei nem se ele está aí ainda, tá? Tá. Então vamos lá. O Adilson, vamos imaginar que o Adilson está aqui, ó. No chute, eu não conheço o Adilson, mas está aqui. Mas, no seu dia a dia, na perambulação, nas reuniões, você percebe que o jeito de ser dele veio para cá. Você marca uma reflexão com ele. Mas com checklist, para ficar impessoal. Para não falar assim, Adilson, eu acho que você está assim, assim, assim. Puta merda. Ele vai falar, não acho. Ele vai falar, não concordo. Se ele tiver os culhões, né, para falar isso daí, normalmente não tem. Ele fala sim, mas não concorda. Não adiantou a reflexão. Certo, Romulo? Então você precisa ter um negócio impessoal. E marcar isso daí. Esse quadro, pessoal, é o tipo do quadro que eu acho importante não ser transparente, viu, Sandro? Não estar na sala de guerra de vocês. Vocês colocarem esse quadro aí dentro da gaveta de vocês, sabe? Para evitar conflito.
Conflito. As pessoas, professor, normalmente vão pegar hoje a propriedade. As pessoas não têm esse costume de enxergar e entender o desenvolvimento. Porque o que nós estamos falando aqui é do desenvolvimento deles. E as pessoas não enxergam dessa maneira. Por isso, e é por esse motivo que o professor está falando, olha, vamos colocar aqui. Na gaveta. Porque a maturidade de todos no negócio não é a mesma. Isso aí. Na minha casa, eu posso ter isso daí com a minha esposa, ela fazer o meu, eu faço dela, faço dos meus filhos, e a gente pode ter isso daqui. Mas tem casa que não vai poder fazer não isso. vai poder. Tem casa que Tem casa que não vai poder. Tá. Tem uma pergunta importante aqui disso que o senhor está falando, que é assim, professor, essa conversa, essa reflexão, e eu acho que já está meio respondida até pelo que o senhor está falando, tem que ser feita aí no ambiente do trabalho, tem que ser feita numa sala reservada, é muito isso que o senhor está falando, né? Tem que ser feito numa sala reservada, no local do trabalho. Não vai fazer num bar, isso aí que não dá. Tem que ser feito na fazenda, mas num local reservado. Que pode ser a própria sala de guerra, mas reservado. Reservado. Vamos lá, vamos ver o checklist de habilidades humanas e o checklist de habilidades funcionais. Esse é o de habilidades humanas. Jeito de ser. Jeito de ser. Antes de vocês lerem, deixa eu explicar algumas coisas. Vocês estão vendo que tem 3 colunas e tem 1, 2, 3, 4, 5 linhas. A primeira coluna é o tipo de habilidade que a gente quer das pessoas. São as habilidades humanas. É o jeito de ser das pessoas na nossa fazenda. A segunda coluna é a reflexão, ou seja, o que caracteriza se essa pessoa tem esse jeito de ser. E a terceira coluna são fatos e dados. Que pode ser uma foto, pode ser um acontecimento, um comportamento que vocês observaram naquela pessoa. Muito bem. Antes de vocês lerem, vocês estão lendo, eu estou olhando o olho do Rômulo, ele está lendo aí. Não leia, Rômulo, olha no meu olho aqui só. Antes de vocês fazerem essa reflexão, vocês têm de saber o que vocês vão perguntar e acertar com a pessoa por que vocês estão fazendo isso daí. E explicar para ela que é para o desenvolvimento dela, não é para julgar a pessoa, sabe? É para que você ajude a ter o jeito de ser da fazenda. Se ela quiser ter o jeito de ser, vai dar certo. Se ela não quiser ter o jeito de ser, você já vai saber que ela não serve para a sua fazenda. Tudo bem? E vocês vão pedir para que ela diga os fatos e dados. Quem vai responder essas perguntas não são vocês, será a pessoa. Certo? Por exemplo, adaptabilidade no trabalho. Aquela história da flexibilidade que eu falei. A pessoa é flexível, ou seja, a pessoa consegue lidar bem com mudanças, é positiva, sempre quer tentar, é humilde. Sabe? E a pessoa chega e fala assim para vocês, negativo, negativo, isso eu não faço. Não faço. Pô, ela respondeu isso daí, você já sabe que ela não é adaptável. E na fazenda, pessoal, como eu falei lá atrás, nós não podemos ter pessoas indispensáveis. Nós temos de ter sempre uma outra pessoa que substitua aquela. Então, nós temos de capacitar as pessoas para, em diferentes processos. Sempre. E se a pessoa não quer fazer, não adianta, não dá certo. Você vai precisar, Rômulo, de uma pessoa que pule de um galho para outro. Ela tem que ser flexível. Daí você pergunta, você lê essas perguntas, Rômulo. Olha só, vamos imaginar que você está fazendo isso daí com o Zé, lá na fazenda. Você, assim, muitas vezes, eu falei que é particular, mas muitas vezes é o gerente, o dono, o gerente e a pessoa. Ou o gerente, o supervisor e a pessoa. Ou o supervisor e a pessoa. Eu prefiro sempre ter mais de uma pessoa, Sandro. Sabe? O gerente, eu, o Sandro e a Júlia, por exemplo. Eu, o Henrique e a Bárbara. Eu acho que é melhor. Não obrigatório, mas é melhor. Tá? Para que não seja pessoal. Bom, vamos lá. Então, vamos imaginar o Rômulo e o Adilson fazendo com o Zé. E o Adilson lê. Fala o nome da pessoa aqui. O Zé consegue lidar bem com mudanças? Ele é positivo, sempre quer tentar, é humilde? O que você acha que o Zé vai falar? Rômulo? Ele vai falar que ele é. Sim. Daí você pergunta assim para ele. Diz para mim uma situação em que mostra que você lida bem com mudanças. Daí ele vai fazer assim. Por isso é que tem que ser uma vez por semana. Senão a pessoa esquece. Ela esquece. Uhum. E por isso, Rômulo, que você conversou com ele todo dia. E por isso que o tutor está do lado dele. Você sabe, o tutor sabe, e ele sabe. Mas ele fala assim, não lembro. Daí é hora de você falar assim. E aquele dia que chegou o caminhão para descarregar e... no tempo, não. Sim, aquele dia eu não fiz. Então, o Zé, se ele sabe escrever, você fala assim, escreva aí. No dia tal, na quarta-feira, chegou o caminhão assim, assim, e eu não fui ajudar. Não é um fato? É um fato. Aconteceu? Sim. E se ele escrever, Sandro? Ele fica sabendo que foi ele, não foi outro que falou. Ninguém está acusando ele. E ele não vai esquecer. E por isso tem que ser uma vez por semana. E daí, acabou. Isso fica escrito com a letra dele. A mesma coisa, pessoal, com as outras perguntas. Vamos pegar uma outra aqui. É o seguinte. Trabalho em equipe. A pessoa inspira confiança? É transparente ou política? Defende os interesses da empresa acima do seu próprio? Então você fala, o Zé inspira confiança? Ele é transparente ou político? Daí ele fala assim, mas o que é ser político? Ele não sabe o que é isso daí, Rômulo. Então, Rômulo, você vai escrever aqui perguntas nesse contexto, porém, com o vocabulário do Zé. Na linguagem que o Zé entende. Porque senão ele vai falar, isso é grego para mim. Transparente? Pô, eu não sou transparente. Eu sou de carne e osso. Então, você vai traduzir isso daqui para a linguagem dele. E ele vai escrevendo esse negócio. Eu não vou ler tudo aqui, depois vocês vão ter a oportunidade de ler. Tá? Mas, olha só, adaptabilidade no trabalho é flexibilidade. Tudo bem? Relacionamento com os demais é aquilo que eu falei lá atrás de comunicação. Bem-estar no trabalho é se a pessoa, sabe, é ativa, energética. É uma pessoa que é mole, largada lá, ela não está feliz.
Você quer saber se ela é energética, se ela é ativa, se ela gosta de trabalhar. Posicionamento frente a problemas é se ela gosta de aprender. Quando ela olha um problema como uma, puxa vida, eu vou aprender uma coisa nova, então aqui é uma pessoa que gosta de aprender, aqui é uma pessoa que gosta de trabalhar, aqui é uma pessoa que sabe se comunicar, aqui é uma pessoa que respeita as outras pessoas, aqui é uma pessoa flexível. Sabe aquele jeito de ser que eu falei lá atrás, Sandro? Isso. Está escrito aqui. Viu, Reinaldo? Está escrito aqui. Só que na entrevista você não conseguia ver. Agora, comendo no mesmo prato, com fatos e dados, você consegue ver. Perfeito. Na primeira semana, na segunda semana, na terceira, na quarta semana, a maior parte das vezes, as pessoas que não têm o jeito de ser, você já sabe claramente. Daí você fala, meu filho, não dá. Mas por que não dá? Quer ver? Você tem 4 folhinhas dessa daqui, você fala, na quarta-feira, dia tal, chegou o caminhão, você lembra? Sim, olha na outra semana, na hora e tchau. Não tem discussão. A pessoa sabe disso. E os demais sabem também. Não vai causar distúrbio na fazenda. Entendeu, Edivaldo? Luciano? E isso, professor, inclusive é uma forma de respeitar essa pessoa. Sim. Porque ela não tem um jeito de ser para a sua fazenda, mas de repente tem um jeito de ser para outra Não, fazenda. Você está respeitando ela. Você tá... Agora, Sandro, uma pergunta que eu acho que eles deviam fazer. Existem pessoas disponíveis no mercado com essas características, com esse jeito de ser? Existem. Claro que existe. Esse negócio que vocês falaram lá atrás, que é difícil encontrar empregado, que é não sei o quê, negativo, pessoal. O mundo não mudou. Não é antigamente que as pessoas eram boas. Esqueçam disso. Esqueçam disso. Nós temos pessoas boas hoje. Rômulo, você é uma pessoa boa? Mais ou menos. Eu tenho certeza que todos vocês acham, hein, Sandra, que você é uma pessoa boa. Se vocês são bons, por que não existem outras pessoas boas? Só vocês? Só nós? Eu sou bom. Paulo Machado é a fina flor da sociedade. Só eu no mundo. Negativo, meu. Negativo. Tem um monte de gente boa. A questão é, que vocês deveriam perguntar, não é essa. A questão é como eu atraio as pessoas boas. Certo? Só para ilustrar um pouquinho, essa questão de comer no mesmo prato do pessoal, a mudança que causa no relacionamento é impressionante. Aí você vê que realmente essas pessoas existem, estão lá, e às vezes nem elas sabem que elas são desse jeito. Brota de dentro da pessoa, ela se entrega, porque você dá atenção, ela sente aquilo como respeito, você se torna um amigo, um colega, uma pessoa com quem ela pode contar. É impressionante a mudança que dá na medida que você... Quanto mais você se aproxima, né, profissionalmente, é claro, né, com sinceridade, com honestidade, quanto mais você se aproxima, mais a pessoa dá. Exatamente. Mais ela apresenta características positivas. Exatamente. E é uma formação, viu, Romo? Então, esse jeito de ser, a pessoa aprende também. Isso. E, muitas vezes, vocês olham uma pessoa e falam, essa pessoa não tem condições, mas vocês vão se surpreender. Exatamente. E outras pessoas que vocês acham, também vocês vão se surpreender negativamente. Então, precisa comer no mesmo prato. Precisa diariamente ir lá e olhar. Uma vez por semana tem de fazer essa reflexão. E tem de ter um programa de trabalho formal com a pessoa. Tá certo? E tem de ter o resultado esperado da pessoa. Isso daqui é o resultado esperado do jeito de ser da pessoa, sabe? Quando a gente faz isso, nossa, você desliga rapidinho a pessoa que não tem condições, sabe? E você daí realmente faz uma seleção, não com teste psicológico, viu, Reinaldo? Desculpa eu falar isso daí, mas com fatos e dados. Está comendo. E daí, professor, tem as perguntas aqui que eu vou inserir nessa fala que fazem parte. Ah, mas a pessoa não tem essa habilidade aqui, ó, de relacionamento com os demais. Será que eu fico com ela? Você quer desenvolver? Exatamente. Esse ponto eu quero desenvolver. Agora, a flexibilidade, que é não, se essa pessoa não, cada um vai entender o que ele quer desenvolver. Para a gente chegar e falar assim, não, todas as pessoas têm que ter 100% disso. Na primeira semana. Não vai dar. Você não vai ficar com ninguém. Todo mundo. Então, você vai ter gente que você fala assim, puxa vida, essa é uma pessoa energética, mas ela não é humilde. Isso. Não é. Ela é arrogante, ela acha que ela sabe tudo, e ela é superior aos outros, não sei o quê. Mas eu quero desenvolver essa pessoa. E você vai pontuar, tá vendo? Você é arrogante, lembra? Quando foi feito assim, assim, assim? Isso você tem de melhorar. Se a pessoa quer ficar na sua fazenda, ela muda. Professor? Oi. Isso é uma situação que ela é espinhosa da gente trabalhar, né? Porque eu não sei quando eu vou conseguir fazer essa relação de habilidades com as pessoas, porque assim, se tu chega indiretamente ou diretamente, ela mesma mostra que ela foi arrogante, isso é um fio da navalha, né? Ou ele vira o coxo e vai embora, ou ele encara a realidade e tenta mudar o jeito dele, né? Até então uma pergunta da Geisa ali agora. E se ele se ofender, que eu queria falar também, se ele se ofender com essas coisas aí, né? Se ele se ofender, tem uma outra pergunta. E se ele não quiser escrever o fato ou o dado, já está demonstrando. Ele está demonstrando, exatamente. Sabe, se ele se ofende com isso daí, é uma pessoa que não quer mudar, sabe? Ela não é uma pessoa flexível, uma pessoa aberta, uma pessoa que aceita que ela tem, entre aspas, defeitos para a nossa fazenda. Entendeu? É isso que acontece, pessoal. E vocês têm alguma coisa errada. Mas agora está lá e olha como está. Está piscando lá. Mas, então, pessoal, isso... agora, você fazer isso com uma pessoa mais antiga na fazenda, é mais difícil. Se você vai fazer isso com uma pessoa nova, é muito mais fácil. Por isso que eu falei para vocês, é uma novilha nova parida. E você vai mudando. Eu acho que vocês têm de começar isso com as pessoas que vão sendo contratadas. E as demais pessoas vão vendo. O que acontece aqui na clínica é que as pessoas pedem isso. Cadê a Bárbara? Bárbara, dê um depoimento seu que você está passando por esse período de adaptação. Ela está aqui, não? Acho que não. Está, mas acho que agora não. Mas enfim. A Mariana. Não, mas tá bom. Deixa, é isso daí, pessoal. Tá. Professor, tem uma pergunta boa do Nico. Se a gente demite uma pessoa, o Nico perguntou assim, se a gente demite uma pessoa para não ter o nosso jeito de ser, ou seja, nós fizemos
Uma semana, duas, Duas, três, três, quatro, 5, um mês e meio, 2 meses. Isso. Fala, não dá. Daí ele pergunta assim, devo passar aos demais colaboradores qual deve ser o jeito de ser e o que foi que essa pessoa demitida Sim. tinha? Olha que pergunta Nico, boa, hein? Nico, essa pergunta é supimpa. Sim, é fundamental isso daí. E você tem de fazer isso o mais rápido possível. Se você demite de manhã, no máximo até a hora do almoço, você tem de contar para todos. Porque senão fica aquele telefone sem fio na Exato. fazenda e vira uma quizumba a fazenda. Ninguém mais trabalha. E preocupado, eu vou ser o próximo. Por que será? O que aconteceu? Por quê e tal? É segredo. Negativo. Fale para as pessoas. Começando pelo pessoal com quem essa pessoa trabalhava. Se é um pessoal da ordenha, uma pessoa da ordenha, chame o pessoal da ordenha e coloque os fatos e dados. E o que se espera das pessoas. E eles vão saber. E eles vão ficar tranquilos. Tem alguma coisa aqui que eu estou colocando que faz com que o cara fale assim, eu não quero trabalhar nessa fazenda porque aqui não é um bom ambiente. Por exemplo, a pessoa não é, ela mente, não é transparente, ela mente, ela engana. Alguém daqui quer trabalhar com gente que engana? Acabou. Não tem conversa, meu. Não tem conversa. Todos vão falar assim, não, realmente. E eles sabem disso. Sabem disso. A pessoa cria confronto, ela não aceita mudanças, ela é parada, está vendo que uma vaca escorregou, ela não quer nem saber, ela fala, não é comigo. Sabe, não tem dúvida, viu, Nico? E daí você chama todo mundo e mostra. Faz parte da formação das pessoas. Se você não fizer isso daí, puta, é a pedra que você jogou no lago. Dá um monte de marola. Tá? Bom, pessoal, além disso, são 10:05, mais um pouquinho, são. Além disso, tem as habilidades funcionais. Lembram-se, habilidades funcionais. Eu falei disso. Agora tem as habilidades funcionais, da função, do trabalho da pessoa. Que é o mesmo 3 colunas, 5 linhas. Só que aqui é o trabalho. Execução do trabalho, do processo, de um operador. Primeiro do operador, a execução. O Zé consegue executar as tarefas dos processos com desenvoltura dentro do tempo esperado? Uma pessoa que foi contratada uma semana consegue? Nico, não consegue. Não consegue. Mas isso daqui, pessoal, é o que vocês vão utilizar para definir o trabalho da próxima semana. Então, Zé, na próxima semana, vamos focar nisso daqui. Tudo bem? Porque as outras coisas, fluxo no trabalho, a pessoa sabe identificar anomalia, nem vocês sabem. Precisa de tempo. Qualidade, a pessoa não comete erros, ou não permite, cometer todo mundo comete. A pessoa não permite que erro seja passado adiante no processo, ela nem sabe o que é erro. A pessoa procura sempre melhorar o trabalho, mas melhorar o quê? Ela não sabe o que fazer, como é que ela vai melhorar? A pessoa coleta fatos e dados adequadamente, vocês vão ver que isso é importantíssimo para a solução de problemas. A pessoa consegue fazer, mas como? Ela nem sabe o que é o processo. Então, pessoal, quando vocês fizerem isso na primeira semana, tem um monte aqui, não tem fatos e dados. Vocês vão deixar em branco isso. Mas aqui vocês vão falar, não consegue mais na próxima semana, eu vou capacitar a pessoa no processo tal. Não é isso? É isso, professor. Entendeu, Reinaldo? Se você tiver, para uma pessoa recém-contratada, essa reflexão e essa aqui do jeito de ser, meu amigo, quanto tempo demora isso, Sandro, para fazer a reflexão? Meia hora, professor. Meia hora na semana. Na semana. Reinaldo, você não tem tempo para isso? Nós temos que achar tempo, né? Quer ver? Eu vou fazer uma brincadeira que o Sandro já fez assim para mim. Não faça. Porque toda brincadeira que eu faço, as pessoas não entendem direito. Certo? Certo. Mas eu posso fazer? Pode. Posso fazer uma brincadeira com você, Reinaldo? Pode. É brincadeira, hein? Estou fazendo porque você é da Exalc aqui, então eu sou seu doutor, então você tem de ajoelhar para mim, tá? Então vou fazer. Não gostei da sua resposta. Deixa eu ver o jeito dele. Olha só, Sandro. Vamos ver a reação dele. Não gostei da sua resposta. Qual que é a sua reação? Qual que é o jeito de ser se você vier trabalhar aqui na Clínica do Leite? Olha, o que eu vejo é o seguinte, quando eu falo, a gente tem que criar essa oportunidade, que conforme a gente vai vendo as ferramentas, essas coisas que nós estamos no curso, a gente vê que existe o tempo, a gente não sabe utilizá-lo direito. Então, quando eu falo, olha, é uma questão de achar esse tempo, não que ele não exista, é que no dia a dia acontece isso que você falou, você está preocupado com outras coisas dentro do... Não, olha, Reinaldo, você falou muito. Também não gostei não gostei da sua resposta. Você falou muito. O jeito que eu gostaria que você respondesse para mim, quando eu falei assim, você vai gastar meia hora, você devia ter falado assim para mim. Na minha cabeça, vou. Se você falar assim para mim, vou, eu sei que você vai fazer. Se você falar assim para mim, eu vou arranjar um tempo, porque isso, não sei o quê, eu já fico em dúvida. Não é esse o comportamento que eu quero aqui na Clínica do Leite. Eu quero pessoas que falem, vou, conta comigo. Sim, professor. E se, olha só, espera só um pouquinho, deixa eu terminar aqui, porque eu não estou falando agora, Reinaldo, não fica bravo comigo. Sabe? Mas é para todos nós, eu quero ensinar isso daí, de repente, a pessoa, com caso, é melhor. Sim. Sabe? Podia deixar passar aqui. Mas quando a pessoa fala assim, eu vou fazer, meu amigo, eu sei que vai fazer, você assumiu a responsabilidade. Quando você fala, vou arranjar, você deixa uma brecha para não arranjar. Daí, não é isso. Mas o que eu quero que você fale para mim é assim, vou ou não vou. Daí não tem problema você falar não vou. Você fala não vou fazer, porque eu tenho outras prioridades. Quando eu tiver, nós vamos voltar a conversar sobre isso. É uma outra postura. Entendeu, Reinaldo, a postura? Entendi. Quando a gente tem gente desse jeito, muda. E isso é uma coisa que eu falo sempre aqui. Toda vez que eu falo alguma coisa, eu quero que a pessoa diga para mim sim ou não. Se a pessoa fica quieta, Sandro, eu não gosto. Se a pessoa fala, então, ainda não, eu não gosto. E eu fico com o pé atrás com aquela pessoa. Eu não quero isso.
Eu quero coisa mais preta no branco. Eu quero saber com quem eu conto. Não dá para contar com o Sandro? Não dá. Eu sei, não é que o Sandro seja ruim. Sandro, mas eu quero que você diga para mim. Não vou fazer, professor. Eu não acho certo por causa disso, disso e disso. Eu respeito. Mas eu quero que você diga para mim. E eu já desliguei pessoas boas por causa disso. Porque eu falava, a pessoa, sim, vou fazer. Mas aquele vou fazer, eu sei que não vai. Não é eu vou fazer. Não vou fazer. Daí não fazia. Só que eu tenho meu caderno. Eu anoto tudo. Tudo que eu peço, eu anoto. E daí eu volto. Diariamente, antes de começar o trabalho, eu olho meu caderno. Se não tiver riscado, é porque a pessoa não entregou ainda. Daí eu pego e volto. Uma vez, duas vezes. Daí eu falo, meu filho, o que é esse negócio? Não dá. Eu não tenho confiança na pessoa. Entendeu, Reinaldo? Entendi. Não fica bravo, não. Pelo amor de Deus. Eu não fico bravo. Como eu trabalho, a gente tem um grupo de consultores, né? Nós já fizemos vários trabalhos nessa questão de treinamento de equipe. E uma das coisas que a gente mais fez é ter feedback, entendeu? Porque é diferente de uma empresa onde você tem uma equipe que trabalha em cima do mesmo resultado. O grupo de consultores nossos são pessoas independentes um do outro. Então a questão do feedback é mais complicada ainda. Legal, muito bom. Bom, pessoal, aqui tem uma reflexão de gerentes e supervisores. Enquanto que aqui atrás era dos operadores, do gerente e supervisor é um pouco diferente, tá? Porque envolve muito suporte a outras pessoas. Planejamento, organização, identificação e solução de problemas, entrega de projetos, capacitação de pessoas, coisas desse tipo, assim. Mas vocês vão ler isso e analisar melhor e praticar. Precisa praticar. Dessa forma que eu estou colocando. Nós vamos fazer um intervalo agora e nós vamos entrar nisso daí. Vamos imaginar que essa pessoa, recém-contratada, agora, 3 meses depois, vocês comeram no mesmo prato e vocês efetivaram a pessoa. Daí vocês têm um outro problema. Como evitar que essa pessoa saia? É isso aí. Certo? E isso envolve também o como atrair as pessoas. São 2 coisas que nós vamos tratar agora. Como que eu atraio pessoas que têm mais o nosso perfil, o nosso jeito de ser, e como que eu mantenho essa pessoa. Tudo bem? Vamos fazer um intervalinho de 10 minutos, então? Daqui a pouco nós voltamos.
Oi, pessoal. O professor já está vindo. Deixa eu só aproveitar que eu estou vendo que nós estamos fazendo bastante perguntas aí pelo próprio Zoom, pelo bate-papo. Eu acho que essa maneira está sendo mais fácil para vocês, pelo que eu estou vendo, ao invés do Mente. E nós podemos continuar fazendo desse jeito. O jeito que sempre vocês acharem mais fácil de interagirem com nós. É importante a gente poder interagir, tá? O que eu estou fazendo, eu estou anotando as perguntas e aquelas que estão encaixando nesse assunto momentâneo, eu já estou fazendo. E as demais eu estou anotando, então fiquem tranquilos. Estou anotando quem está perguntando e também estou anotando a pergunta, para que no momento oportuno a gente volte a ela, encaixe o assunto para que a gente possa ter um fluxo. Porque foi uma pergunta que a Maura fez agora. E ela perguntou aí para nós, e aí, essas perguntas dessa reflexão que nós estamos fazendo, serão sempre as mesmas? Elas têm uma lógica. Essas perguntas da reflexão que o professor acabou de mostrar aí para nós, elas têm uma lógica de as perguntas do jeito de ser, que é aquilo que vocês querem para o negócio de vocês. Então, se vocês mudarem alguma maneira do jeito de ser da propriedade de vocês mudem a pergunta da reflexão. Mas elas foram elaboradas para aquele jeito de ser que nós colocamos para vocês anteriormente. E as perguntas das habilidades operacionais das pessoas, elas estão intimamente ligadas, intimamente linkadas àquilo que vocês gostariam que as pessoas executassem, como que o trabalho delas deveria ser realizado. Então, o intuito desta reflexão, pessoal, entendam isso, não é um questionário. Não é um questionário que seja fixo. Essa reflexão que nós estamos fazendo são perguntas, são maneiras que nós entendemos que as pessoas vão se desenvolver. Por que as pessoas têm que se desenvolver? Por uma única coisa, para que a gente possa manter elas, atrair essas pessoas para o nosso negócio e mantê-las. Que é o assunto que o professor vai começar agora. Então, respondendo uma pergunta aí, tá bom? Então é isso, vamos lá, professor. Vamos lá aqui. O tempo tá curto. Bom, então como que a gente mantém as pessoas que passaram por essa integração e também como que a gente atrai pessoas para trabalhar com a gente. Deixa eu falar primeiro de atrair pessoas, Sandro, depois a gente fala isso daí. Como é que a gente atrai pessoas para trabalhar com a gente? Por exemplo, o Sandro é proprietário de uma fazenda com 600 vacas e é também proprietário de um laticínio que processa 100 mil litros de leite por dia. Ele é casado com uma esposa que... Uma esposa? Mas hoje não, é casado com uma mulher, que hoje está vivo. Não, tudo bem, mas não vou fazer essa brincadeira, porque senão o Romulo já me bate lá. Mas ele é casado com uma moça que tem um negócio lá em Cascavel. Além disso, ele tem uma filha de 20 anos, que tem um namorado lá em Cascavel. E que faz uns drinks maravilhosos, viu, professor? O Romulo conheceu. O Romulo conheceu. Então o Romulo conheceu a Cláudia e ele sabe tudo isso que eu estou falando é verdade. Como que eu atraio o Sandro para vir trabalhar aqui em Piracicaba, na Clínica do Leite? Como? Como vocês acham? Hã? Fala, Romulo. Você que conheceu a fazenda, conhece a Cláudia, conhece a Júlia, conhece o Sandro, conhece a Star Milk, conhece o laticínio, conhece tudo. Conhece Cascavel? Conhece a minha casa? A casa. Aliás, a casa, o pai do Sandro. Como que eu atraio? Me ensina aqui. Não tem nada para ensinar para o senhor, não, mas eu acho que o desafio que foi colocado, a possibilidade de crescimento pessoal que o Sandro vê na escola, a possibilidade de passar todo esse conhecimento que vocês têm para nós, de ajudar outras pessoas, e que essa ideia é uma coisa que realmente acontece, que você vê isso acontecendo, é bastante sedutor. Eu acho que, além desse salário de R$150.000 por mês... Não, isso nem falar. Ô, Romulo, é bem por aí. Eu acho que, primeiro, a gente tem de ter um trabalho que a pessoa se identifica, sabe? Se ele se identifica. Por exemplo, produzir leite, Romulo, puta merda. Quer trabalho mais nobre do que esse? Não existe coisa para nós. Produzir ovo, produzir alimento. Se você tem um propósito de produzir coisas com excelência, um ovo de qualidade excelente e não sei o quê, puxa vida, esse já é um passo grande. Tá? É um propósito que eu chamo de propósito nobre. O nosso propósito aqui é melhorar a qualidade do leite brasileiro. Esse é o nosso propósito. Puxa vida, é um propósito nobre. É por isso que a gente faz tudo que a gente faz. Tudo. E para conseguir praticar esse propósito, nós temos de ter... identificar problemas, solucionar problemas, ensinar como solucionar problemas, como organizar o negócio. Então, a história tem de ser redonda, que foi a história que eu contei para o Sandro. Sandro, a Clínica do Leite é isso, assim, assim, é por isso que a gente trabalha, os desafios que nós temos são esses, não sei o quê. Você se identifica com isso? Ele falou sim. Essa é uma coisa. A segunda coisa, para vocês atraírem as pessoas, é a cultura da empresa, é o jeito de ser da empresa, que precisa casar. Então, aqui, nós temos... nós praticamos respeito, nós praticamos transparência, nós praticamos responsabilidade, nós praticamos segurança das pessoas. Não é isso, Sandro? Exato, professor. E olha, a cada momento, eu preciso enxergar isso a cada momento, a cada passo que eu dou aqui dentro. Exatamente. Então, pessoal, a cultura tem de atrair as pessoas. O Sandro nunca perguntou para mim quanto ele ia ganhar. Nunca se perguntou. Eu é que falei para você, você nunca perguntou. Entendeu? Agora, eu ofereci condições para o Sandro, que ele falou assim, esse volume de dinheiro encaixa no meu modo de vida, que é outra coisa. O Sandro tem um modo de vida. Se ele tem um modo de vida de andar de Ferrari, não é aqui na Clínica do Leite. Esqueça, não vai dar. Não vai dar. Mas eu ofereci para o Sandro sociedade na escola, não é, Sandro? Sim. A escola, quem criou isso daqui fui eu. Mas, o que eu quero com isso? Para mim é mais importante o Sandro do que ser dono integralmente disso daqui. Então, ele tem sociedade, ele tem um salário que atende o modo de vida dele e da família, ele tem uma cultura, um ambiente de trabalho que é adequado para ele, e o que ele está fazendo se encaixa no perfil profissional dele. É assim que a gente atrai, pessoal. Quando vocês falam que não tem mais gente boa, não é que não tem mais gente. Talvez vocês não estejam atraindo as pessoas certas. Pensem nisso.
Pensem nisso primeiro. Tá bom? E normalmente isso acontece porque a gente está indo no mercado na hora do almoço, que foi a primeira frase que o senhor colocou. Exatamente. Se você sai para fazer compra no supermercado na hora do almoço, você pega qualquer coisa que está na frente. Não dá certo. Essa é uma mudança importante, professor, porque para que isso aconteça, você entender o perfil, entender a pessoa que está vindo, se a pessoa precisa de tempo. Precisa de tempo, senão não dá. Por isso que você contrata antes de precisar. Exatamente. Não espere precisar, falar, eu preciso de uma pessoa que saiu aqui. Esqueça, não vai dar certo. Contrate antes de precisar. Viu, Alan? Mas espera aí, eu vou contratar um cara, mas eu já tenho outro. Contrate operador. Mas por isso que nós estamos em 8 de fora, mais o pessoal da fazenda, da família. Por isso que nós estamos em 11 agora. É justamente por causa disso que o professor está falando. Exatamente. Em número, nós estamos com gente sobrando. Mas nós acabamos descobrindo o talento que estava na porta da nossa casa, mas não dava bola. Então, é isso aí. É isso aí, pessoal. É um jeito de pensar diferente. Sabe? Não saia para contratar quando tem uma vaga disponível. Contrate antes da vaga estar disponível. Faça a integração da pessoa e atraia as pessoas certas, porque dá muito trabalho essa integração. Então, não, como é que fala? Não queime. Como é que é? Com um defunto morto. Tem uma brincadeira, um ditado desse. Não queime vela boa. Lembrei. Não queime vela boa com defunto ruim. Não é isso? É isso aí. Essa é a frase. Não queime vela boa com defunto ruim. Defunto na minha terra. Tá bom? Muito bem. Visto isso, pessoal, nós precisamos entender um pouco a cabeça das pessoas. O que as pessoas valorizam? Esse slide é um slide interessante. Foi um trabalho que nós fizemos com 100 e tantos ordenhadores. E nós perguntamos para esses ordenhadores o que eles achavam mais importante. E nós demos 10 opções para eles. 10 opções. E eles tinham, isso daí era com imagens. E ele tinha de colocar, em primeiro lugar era isso, em segundo era um baralho com 10 cartas. E com imagens, e o cara foi colocando. Em primeiro lugar é isso, segundo, terceiro, assim por diante. E a mesma coisa nós fizemos com o dono da fazenda. Só que nós perguntamos para ele, o que você acha que os seus empregados mais valorizam? E ele marcou aqui, o dono da fazenda marcou o que ele achava. Vamos começar com o dono aqui. O dono achava que em primeiro lugar era salário. Salário. Já os empregados colocaram em quarto lugar. O dono achou que reconhecimento estava em segundo lugar. E realmente os empregados colocaram também em segundo lugar. O dono achava que em terceiro lugar, boas condições de trabalho. E os empregados também achavam. O dono achou que em quinto lugar era férias. Os empregados, nono. Em sexto lugar era promoção. Os empregados colocaram, sei lá, sétimo, oitavo. Ajuda, segurança. Está aqui, tá fora aqui. Segurança. O dono achou que estava em sétimo lugar e os empregados colocaram em primeiro lugar. Aqui é segurança no emprego, de ter um emprego. E assim por diante, pessoal. Vocês vejam aqui que algumas coisas casaram, outras não. O dono da fazenda, se a gente pegar os 3 primeiros que o dono achou, salário, reconhecimento, boas condições de trabalho, para os empregados era o segundo, terceiro e quarto. Os empregados, em primeiro lugar, queriam segurança. Segurança. Olha que interessante. Por que será isso? Por que será? Pessoal, um dos motivos era que existia uma migração de pecuária de leite para outras atividades na região. Mas eu não acho que isso seja o mais importante. Sabe o que eu acho que é o mais importante? Porque não dá para saber isso daí. Mas na minha cabeça, Sandro, sabe o que eu acho que é o mais importante? Na minha cabeça, você não vai saber porque está na minha cabeça. Mas na minha cabeça é que os donos não olham os empregados como um patrimônio do negócio. Como uma coisa que ele não pode perder. O dono olha muitas vezes, claro, os empregados como uma coisa substituível. Sabe? Que você pode trocar com facilidades. Por isso que lá na Frisia era 50% a taxa de renovação. Troca. E lá na Frisia, o que acontecia, nós levantamos isso, o que acontecia é que o empregado, um ordenador, por exemplo, saía dessa fazenda, pulava para outra, pulava para outra, pulava, e ficava pulando de fazenda em fazenda. Sabe? Vou ganhar 10 reais a mais, 15 reais, é mais perto, é mais longe. Sabe? Com motivos. E o dono, tudo bem, aceitava isso como normal. Não pode. Não pode aceitar isso daí. Então, os empregados aqui, nessas são 150, eles queriam ter mais segurança de que eles continuariam a ser empregados. Mas o dono achava que isso não era tão importante. Viram? Que interessante foi esse tipo de coisa. Tá? Muito bem. Uma outra questão que faz com que as pessoas saiam. Ou seja, que a gente não mantenha aquela pessoa que passou pelo período de integração. Sabe? É o que a gente faz para motivar ou desmotivar as pessoas. Isso tem até um nome, que o Reinaldo, se falar com a esposa dele, vai saber muito bem. Isso se chama behaviorismo. Behavior, em inglês, quer dizer comportamento. Essa teoria, porque é uma teoria, que muita gente acha como verdade, é teoria, não é verdade. Essa teoria é baseada nisso. O que é medido é produzido. O que é recompensado é produzido novamente. Essa teoria foi proposta por esse indivíduo em 1953. Porém, ela existe desde nada. A gente acredita, baseado nessa teoria, que uma pessoa que é recompensada pelo trabalho, ela mantém a execução do trabalho. E a gente cria uma série de formas de fazer com que essa teoria se torne verdade. Mas ela é uma teoria, sabe? E essa teoria, para muita gente, é verdade. Para nós, não é. E juntamente com a gente, tem um exército de pessoas que não acham que seja verdade.
Eu vou explicar melhor o que é isso daí, pessoal. Essa teoria cria algumas regras de premiação de funcionários. Olha só, por exemplo, é um plano ou uma regra que premia o funcionário por meio de um acordo que é de interesse do proprietário. O proprietário tem interesse que colha tanto de cenoura, que colha tanto de caixas de laranja, que colha tanto disso, que emprenhe tantas vacas. Que a célula somática seja tal. É isso. Certo? Certo, Reinaldo? Muito bem. Esse plano é baseado no desempenho do funcionário. Quantas caixas que ele colhe, por exemplo. Então, é feita uma avaliação do desempenho do funcionário. E quantas vacas ele inseminou e emprenhou. Emprenhou. Você precisa ter um número. Isso. Se não tiver um número, não dá. Não dá. Não dá. Outra coisa. Há necessidade de fiscalização. Você ficar olhando. Você ficar em cima. A gente coloca câmeras, a gente coloca isso, coloca aquilo. Outra coisa. Normalmente, a computação dos resultados e a apresentação é complexa. Por exemplo, taxa de prenhez. Para você entender taxa de prenhez, nem o osso de Kiev, que é da Ucrânia, vai entender esse trem aí. Não dá para entender. Células somáticas. Putz, merda, como é que o cara vai entender células somáticas? Contagem bacteriana, diarreia, número de diarreias. É complexo. Tem algumas formas mais simples, por exemplo, caixa de laranja. Caixa de laranja. Mas mesmo isso é complexo. Você pega um pomar que teve seca, que teve geada, é baixo. Você pega um pomar que tem laranja pequena, o cara colhe, mas não enche a caixa. Não enche a caixa. Deixa um pouquinho, por isso precisa fiscalizar. Precisa ir lá, medir e não sei o quê, patatá. Certo? Bom, e além disso, muitas vezes, esse plano, não sempre, mas esse plano é um complemento de um salário base que é baixo. Você paga pouco para o cara. Você está lá, vou pagar para você o salário mínimo R$1.700? R$1.200. E daí você complementa para chegar em 2.000 e não sei quanto com essas coisas aí. Vocês já viram isso? Eu vou dar aqui exemplos. Quer ver? Olha só. Funcionário do mês. Valor em dinheiro como porcentagem da receita da fazenda. Valor em dinheiro por vaca prenhe. O valor em dinheiro por faixa de células somáticas. O valor em dinheiro por bezerra desmasmada. E ações, que foi o que eu fiz com o Sandro aqui. Ó. Ele é acionista. Alguém já viu isso? Já, né? Muito bem. Será que isso funciona? Muita gente faz isso daí. Eu diria que a grande maioria das fazendas faz. Porém, será que isso funciona? Tá? Qual é o principal comportamento que vocês querem das pessoas com relação ao trabalho? Vamos ver se vocês se lembram aqui. Qual seria? Você lembra, Alain? Lembra, Rômulo? Seria que elas querem fazer as coisas porque elas fazem as coisas porque elas querem fazer. Exatamente. Professor, eu só quero falar... Espera só um pouquinho, Alain. Alain, deixa eu repetir isso, depois você fala. Nós queremos que as pessoas façam o que foi combinado com elas, para elas fazerem, tá certo? Procurando melhorar sempre, porque querem. A minha pergunta é, se vocês fizerem esse tipo de coisa que está aqui, vocês vão conseguir isso? Essa é a minha pergunta. Fala, jamais. A gente teve as duas experiências negativas, que o Sandro, eu compartilhei bastante disso com o Sandro, que uma foi a porcentagem da receita, e foi uma coisa que a pessoa começou a trabalhar com nós, nosso negócio era pequenininho, e ele cresceu um pouco, e a gente viu nos últimos 2 anos que o interesse era só o dinheiro. Se moria uma vaca, se quebrava uma máquina, não tinha interesse, era só no dinheiro. E ontem a gente teve um episódio que veio um cara aqui na fazenda, tem uma empresa que a gente trabalha aqui parceira, tem um pessoal que faz uma parte de assessoria com nós, em melhorias e tal. E daí o cara disse pra mim assim, mas e se você colocasse bonificação para os obrigadores? Eu disse, não funciona. Não vai funcionar. Porque é aquela coisa, só vou limpar dentro para eu pagar. E daí ou você Cristo, ou você Deus, ou você o demônio. No mês que eu dei a bonificação, eu sou Deus. No outro mês que eu não dei, eu sou o demônio. Exatamente. Todos esses tipos de premiação, eles partem de um princípio básico que pode acontecer ou não pode acontecer. Porque se acontecer, sempre, por que não incorpora no salário? Por quê? Entendeu? Agora, pode ser que aconteça, pode ser que não aconteça. Por exemplo, deixa eu voltar aqui, parece que ficou mais escuro aqui. Funcionário do mês. É um tipo de premiação. Se você premiar sempre o mesmo funcionário, como é que fica? Como é que fica? E quando você premia um, não premia os outros, como é que fica? Pensem nisso. Pensem nisso. Eu vou premiar aqui o melhor aluno. Eu vou dizer que o melhor aluno aqui da turma de vocês é a Juliana. Todos vocês são piores, porque ela é melhor. Se é melhor, tem o pior. Não é? Então a Juliana é melhor, mas o resto é pior. Agora, se na quarta-feira, semana que vem, eu falar Juliana é melhor, pense o que vai acontecer na cabeça de vocês. E ao contrário, se agora essa semana é a Juliana, semana que vem é o Ronaldo, depois é o Rômulo, depois é a Maura, depois... Aí as pessoas já sabem. Isso é fajuto. Isso é fajuto. O cara fica pulando para me enganar. Exatamente. É isso aí. Entra no McDonald's, é assim. Outro aqui, eu vou dar só esses dois aqui. Ó. O valor em dinheiro como porcentagem da receita. Quer dizer que quando a receita sobe, o cara ganha mais. Quando a receita cai, ele ganha menos. É isso. E se der negativo, ele ajuda a pagar. E se der negativo, ele ajuda a pagar. Não existe isso. Não existe isso. Por isso é que o dono é quem assume o risco do negócio. Os empregados não assumem o risco do negócio. Por isso que o dono ganha mais, porque ele tem mais risco. É a mesma coisa aplicar na bolsa. Toda ação que tem mais risco, ela pode dar mais lucro, mas pode dar mais prejuízo. O dono, ele é o cara que assume o risco. O empregado, não. Então, se vocês diminuírem isso, o salário do indivíduo, quanto ele põe no bolso, é pau na certa. É pau na certa. Entendeu? Então, não funciona esse negócio. Não é que não funciona. Deixa eu colocar uma frase diferente. Isso daí, pessoal, tem um monte de falhas. Falhas. Que, na minha opinião, na maior parte dos trabalhos, não cabe. Alguns trabalhos, cabe. Alguns trabalhos. Para mim, cabe quando você contrata uma pessoa terceirizada, Sandro, que ela vem, faz o serviço e vai embora. Tempo curto. Tempo curto. Daí funciona. Por exemplo, de repente o Reinaldo tem lá, ele falou para mim que ele está com 100 mil hectares de laranja,
E ele contrata terceirizado para colher laranja. Daí vale. Daí vale. Porque o cara vem, eu não sei quanto tempo que demora para colher laranja, um mês, sei lá. 2 meses. 2 meses. Em 2 meses, depois vai embora. Agora, o Rômulo não é assim. O Rômulo, o cara fica lá colhendo o ovo todo dia, pro resto da vida. Daí não funciona, Rômulo. Não funciona. Tudo bem, Rômulo? Viu, professor? Fala, Reinaldo. Nós temos, no Viveiro tem um exemplo que é bem claro do que você está falando. Existe a operação de enxertia, né, dos porta-enxertos. E isso é um momento no processo que dá um pico de mão de obra para o pessoal enxertar. Então, nós contratamos terceiros para fazer esse trabalho. Tá? Principalmente porque é um pessoal que só faz isso. O rendimento deles é muito rápido, então ele consegue cumprir os prazos. Só que entre um pico e outro, sempre tem um pouco para a gente enxertar um lote menor, alguma coisa assim. E como que a gente tentou treinar pessoal nosso para fazer isso? Porque às vezes a quantidade é tão pouca que o terceiro não quer se deslocar até no Viveiro para trabalhar meio dia, por exemplo, né? Só que a gente nunca conseguiu o mesmo rendimento que esse pessoal tem. Esse pessoal enxerta, uma dupla enxerta 3.000 plantas por dia, né? E o máximo que a gente chegava era 1.500, 1.600, porque é um trabalho mais difícil, uma posição que é mais complicada dentro do Viveiro. E aí o que a gente fez? Nós continuamos com os terceiros, né, em épocas de pico, de enxertia, mas o que a gente fez foi treinar algumas pessoas e ter quais que se dão mais bem com esse tipo de trabalho. Para essas pessoas, eles trabalham uma parte do tempo e fazendo enxertia, mas tem sempre enxertia. O que a gente fez? Nós pegamos o salário que eles ganharam e nos baseamos no volume de plantas que eles tinham que fazer por dia para pagar o salário do dia. Depois disso, nós colocamos um valor por borbulha, tá, por planta enxertada. De forma que quanto maior esse número, maior é a bonificação, que tem a bonificação, é um valor extra, digamos assim. Sim. E a gente consegue, hoje, nós temos equipes que conseguem fazer o mesmo 3.000 por dia como é o pessoal terceirizado. Eu entendi, Reinaldo. A minha cabeça, a minha experiência é que pessoas que são contratadas pela empresa, que ficam na empresa 1 ano, 2 anos, 3 anos, esse tipo de coisa não dá certo. Pessoas que vêm e vão, esse tipo de coisa aqui dá certo. Por exemplo, lá no Macoto, de colher cenoura, ele traz gente do Maranhão, parece. Traz vários estados. Isso, vários estados vêm, fica lá, sei lá, um mês e vai embora. E vai embora. Daí sim é por caixa de cenoura. Vamos continuar aqui, pessoal. Outra coisa que eu vou falar, vou usar CCS. Muita fazenda faz isso daqui. Pessoal, não dá para relacionar o trabalho do indivíduo com aumento ou diminuição de CCS. É diferente de caixa de laranja. A caixa de laranja é o cara pegar a laranja e pôr ali. Existe um fator ambiental que pode afetar, chuva, tamanho da laranja, não sei o quê, mas que você pode ajustar. Agora, CCS não. Depende de um monte de coisas. Então, não funciona esse tipo de coisa. De repente, o cara trabalha, putz, a vida, dá um sangue e sobe a CCS e ele não adianta, não dá certo. Tá? Bom, esse tipo de motivação é motivo de preocupação há mais de centenas de anos, pessoal. Porque um negócio depende do quanto se produz, não é? Então, as pessoas sempre se preocuparam com isso. Como fazer, por exemplo, o Reinaldo acabou de falar, como fazer com que as pessoas produzam mais no tempo que elas estão se dedicando aqui ao negócio. Mais ou melhor. Essa sempre foi uma preocupação, Reinaldo. E tem N livros sobre isso. Pesquisas, pesquisadores, grupos de estudo trabalhando esse tipo de coisa. Bom, e se você perguntar isso para sua esposa, Reinaldo, ela vai ter, abra uma garrafa de vinho e junto com ela converse sobre isso. Ela vai ter muita história para contar para você. Essas histórias todas, invariavelmente, caem em 2, 3 teorias de motivação. A teoria mais aceita é essa aqui, ó, que estão conseguindo enxergar? Vocês estão conseguindo enxergar aqui? Não? Quer que eu compartilhe? Estou compartilhe? Então vamos lá. Falando alto outra vez. Não? Então vamos lá, pessoal. Salário motiva as pessoas, sim. Isso aqui, essas centenas de anos mostraram para a gente que salário motiva. Só que o poder de motivação do salário, ele dura pouco. À medida que o tempo passa, ele deixa de motivar. Toda vez que você aumenta o salário da pessoa, ela fica a merda. Por um tempo. 2 meses. 2 meses. Passado esse tempo, ela incorpora esse dinheiro no salário e ela começa a gastar mais. E ela continua com a mesma vida, não muda. E ela esquece disso daí. É a mesma coisa, pessoal, quando a gente compra alguma coisa. Você compra uma roupa nova. Depois você um tênis, um carro. É brinquedo para criança. Brinquedo para criança. É o melhor exemplo que existe. Dá o brinquedo, a criança fica doida para abrir. Ela abriu, ela brinca meia hora, 1 hora, 2 horas, acabou. Esquece. Nunca mais brinca com aquele negócio lá. Esquece. É a mesma coisa. Tem toda uma explicação fisiológica para isso que não vem ao caso. Uma outra coisa são os prêmios. É isso que eu estou falando aí. É a premiação, bonificação. Eu bonifico por tanto, eu bonifico com isso. É a mesma coisa, pessoal. Quando você dá a bonificação, a pessoa pega e, putz, que legal. Só que ela incorpora no salário, volta à situação anterior. Esse maior, menor aqui não quer dizer nada, é só para ilustrar a coisa. E o que os trabalhos mostram é que, se você aumenta o salário ou bonifica, a pessoa dá esse salto, esse voo de galinha aqui, e volta para o mesmo estágio anterior. Mas, uma outra situação acontece. Se você diminui o salário da pessoa, meu Deus do céu, a coisa vai assim, ó. Não fica no que era antes, vem aqui para baixo. Ó. Que foi exatamente o que a Simone perguntou aqui. E quando a gente já pratica isso aí, e daí, como é que eu faço para tirar? Tira, para ver o que vai acontecer.
Se você dá, dura 2 meses. Meu, dura o resto da vida. Você perdeu. Nunca mais. Esqueça. Isso está embutido também, professor. A gente pode ter uma outra pergunta, eu quero ver se ela casa com isso. Quando a gente olha na hora extra, o cara está fazendo hora extra, tira a hora extra do cara, o cara diminui o salário, é a mesma coisa. Mesma coisa, é idêntico. Toda vez que você for falar, não vou mais pagar hora extra, você tem de incorporar no salário. Bonificação, você tem de incorporar no salário. Porque senão você perde a pessoa. Ela vai sair. Vai sair. E isso, pessoal, essas duas ações aqui de motivação, elas fazem com que o negócio seja uma gangorra. Fica assim, ó. Se você aqui aumentar o salário, dá outro salto e volta. Aumenta o salário, dá outro salto e volta. Prêmio é a mesma coisa. No mês você dá prêmio, no outro mês, por algum motivo, não dá. É a mesma coisa. A mesma coisa. Isso é científico, isso é medido, acompanhado. Tem N trabalhos mostrando isso daqui. Tá certo? Bom, mas será que não... Visto que o salário é, na verdade, mais desmotivador quando se tira, e prêmios são desmotivadores quando se tira, o que nós podemos fazer, então, para motivar as pessoas? De forma que elas façam o que tem de ser feito, procurando melhorar sempre, porque elas querem fazer, que é o que a gente quer. O quê? Que seria? Que seria? Daí vem aqui, ó. São essas coisas. E Sandra, parou? Eu devo ter clicado. Essas, antes de eu falar isso daí que eu perguntei, esse tipo de ação, salário e prêmio, ele são classificados como necessidades fisiológicas do físico. O estímulo motivacional diminui com o tempo. Eles levam a um tipo de motivação que é chamado de extrínseca. Bom, isso faz com que o indivíduo execute as tarefas para obter recompensas externas. Não porque ele quer, mas porque ele quer ter uma recompensa externa. Ele trabalha porque recebe recompensas materiais, salário. Você pergunta para o cara, por que você está trabalhando? Por salário, para ganhar dinheiro, para pôr comida na mesa. É para isso que ele trabalha. Porque ele quer ter segurança empregatícia. Porque ele pagamento por bônus. Bom, tudo bem. Essa frase, para mim, é desse cara aqui, que é o pai da gestão, Peter Schultz. Ele tem um livro que é chamado The Leader's Handbook. Quem quiser comprar esse livro é antigo, mas é muito bom. Esse é a cabeceira. É o pai de todos os livros de gestão, é esse aqui. Tem em português, né? O que você estava lendo, não é em português? Tem em português. Tem em português. Mas não, é difícil de achar. Difícil de achar. Bom, leiam essa frase. Leu, Juliana? Leu, Luciano? Edivaldo? Leu? Leu, Edivaldo? Acho que ele não está escutando. Está escutando, Edivaldo? Tá? Leu? Ótimo. Vamos lá. A tradução dessa frase, pessoal, é assim. Imagine que eu chegue para o Sandro e falo assim, Sandro, você vai ganhar 10 mil reais por mês. Mas, se você fizer isso, eu pago para você 13 mil reais. Quer dizer o quê, pessoal? Quer dizer que o Sandro, se eu não pagar, ele dá 80% do que ele pode dar. Se eu pagar, ele dá 100%. É isso que ele está dizendo. O que eu estou fazendo? Eu estou subornando o Sandro. E o Sandro está me subornando. Ele está fazendo corpo mole para ganhar 2 mil reais a mais. É isso que acontece. Então, pessoal, toda vez que vocês bonificarem alguém, é fundamental que a pessoa tenha uma base baixa. Por exemplo, taxa de prenhez. Se a taxa de prenhez na fazenda de vocês for bem baixa, 10%, daí sim o cara ganha o bônus. Se ela passa para 15%, 20%, o cara ganha o bônus, ganha 1.000 reais a mais por mês. Se a taxa de prenhez já for 20%, sabe? Quanto que ele vai ganhar de bônus? Nada. Então o que ele faz? Faz corpo mole para ganhar o bônus. Entenderam? Faz corpo mole. Daí ele ganha o bônus. Ou seja, vocês estão criando uma cultura de corpo mole dentro da fazenda. É isso que acontece. Não pode. O cara está trabalhando 8 horas, nas 8 horas dá 100%. É isso aí. E nós pagamos o que tem que ser pago. O que o mercado paga. E boa. E acabou. Nós não vamos pagar mais. Nós vamos pagar o que o mercado paga. Vocês não podem pagar para um ordenador 5 mil reais por mês. Sabe por quê, Sam? Porque vocês vão perder o cara. Não existe. O salário de mercado é 2.500 e boa. Se você paga 5 mil, ele gasta tudo esses 5 mil, meu Deus do céu. Enfia o pé pelas mãos, briga com a mulher, briga com o filho, começa a beber e sai da fazenda. E sai da fazenda. Não pode, você tem que pagar o salário de mercado. Tá? Professor. Bom, professor. Fala. Quem está perguntando? Augusto. Augusto. Fala, Augusto. Até agora você está falando de bonificação. No caso de penalização, por exemplo, em faltas. Nós temos muito problema com falta. Como assim? Penalização? Quanto a quê? Penalizar o quê, Augusto? No salário. Nós temos muito problema com falta do pessoal faltar. Não tem o comprometimento de vir trabalhar. Aí Sim, ele tem um dia de desconto. Ele perde descanso semanal, perde o dia, perde a folga. Não, isso daí, viu, Augusto, faz parte das regras do jogo. Se o empregado não vem trabalhar, alguém vai fazer o trabalho dele. Vai. Entendeu? E, portanto, se não tem um motivo claro, ele vai ser penalizado. Aqui na Clínica do Leite, nós estamos fazendo nós estamos num processo de não mais penalizar as pessoas por falta injustificada. E nós estamos começando com não pedir mais atestado. Então, a pessoa chega e fala assim, escuta, eu não vou trabalhar porque eu estou com dor nas costas. Tudo bem. Mas ela, Augusto, ela chega, conversa com seus pares e fala, pessoal, seus pares é pessoal dentro da célula de trabalho dela. Chega e fala, pessoal, eu estou com dor nas costas e eu queria ficar em casa amanhã. E as pessoas entendem, falam, chá comigo que eu faço seu trabalho também. Eu faço, e juntos nós vamos fazer o trabalho.
Certo, Sandro? Exatamente, professor. Bom, Nesse caso é justificável, mas o problema nosso aqui, principalmente, é a falta de não, a compromisso. pessoa falou, viu, Augusto? A pessoa falou. Só que tem outra situação que o Sandro chega para mim e fala assim, professor, amanhã eu não vou trabalhar porque eu vou procurar casa para morar aqui em Piracicaba. Certo? Tudo bem? O Sandro não é descontado do salário dele. Porque eu sei que ele garante que ele entrega aquilo que foi combinado para ele entregar. Entendeu? Bom, o Rômulo tem quantas pessoas mesmo? 70, né? Acho que é isso. Isso, acho que é isso. Por volta de 70. O Rômulo não conhece as 70 pessoas como eu conheço o Sandro. Não é, Rômulo? Se o Rômulo implementar esse tipo de coisa na fazenda hoje, vai dar pau. Porque tem gente lá que não entende essa questão que, se eu não for trabalhar, um parceiro meu da equipe vai ter de fazer o meu trabalho. Não entende isso daí. Ele vai, pega um atestado em algum lugar aí e leva o atestado para o Adilson. Nem conversa com os pares. E o Adilson que se vire com esse negócio. Tá errado? Tá errado. Mas até montar essa cultura de responsabilidade nas pessoas, demora. Entendeu? Esse é o sonho. Não ter ponto, não ter atestado, e a pessoa chega e fala assim, o Sandro chega e fala assim, olha, professor, semana que vem eu quero ir para a praia. Ele comunica. Ele não pede para mim, ele comunica. Eu falo, Sandro, tudo bem. Mas o Sandro vem e fala para mim, mas tá tudo certo. Eu já acertei com o Augusto, já acertei com não sei quem, vai ser assim, 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 o trem continua rodando do mesmo jeito. Eu, puta merda, pra onde você vai? E que legal. Você acha que eu devo descontar do Sandro, Romulo? De jeito nenhum, meu. Não tem sentido isso. Vocês vão falar assim, Paulo, mas você é utópico, você é sonhador. Não sou sonhador. Não funciona isso com você, Sandro? Funciona. É sonho ou realidade? O Rômulo viu. O Rômulo estava lá. E o Rômulo viu. Quando a gente fala que não tem ponto. Que o cara chega e fala assim, as mulheres que trabalham na ordenha falam assim, olha, hoje eu tenho lá, na escola, não, é na escola das crianças hoje vai ter uma festinha. E eu não vou vir trabalhar na ordenha na hora do almoço. E daí ela completa. Porém, a tal pessoa que trabalha à noite virá fazer o meu lugar e eu vou trabalhar à noite no lugar dela. Isso aí. Eles já se organizaram. Já se organizaram. Vamos ver. Não tem, o cara chega e tá aqui o atestado da dor nas costas. Não resolve. Não adianta. O fato é que não tem alguém para trabalhar naquele horário. E se o simples motivo de alguém poder ou não faltar e ter um atestado, tá errado. Exatamente. E outra coisa, qual é a confiança que vocês têm nos atestados? Vocês têm confiança? Nenhuma. Nenhuma. Sabe, é para inglês ver. Vai no PSF e consegue. Oi? Vai no PSF e consegue, qualquer tipo de atestado. Exatamente. Compra atestado. Você vai na barraquinha de pipoca e compra. Não adianta, pessoal. Não adianta. Não resolve. Mas, olha a minha ressalva aqui. Precisa de tempo. Precisa estar junto. Precisa ir mostrando o jeito de ser. Precisa demitir pessoas. E precisa contratar pessoas. Precisa de tempo. Precisa fazer o papel do gestor. Isso é papel de vocês. Não adianta falar que funcionário é ruim, que mente, que médico não adianta, não resolve. O que resolve são vocês arregaçarem as mangas, irem lá e fazer. Com essa cabeça que nós estamos falando aqui. Eu não estou dizendo que na clínica do leite todas as pessoas são assim. Não são. Mas tem muita gente, e a grande maioria é. E estamos caminhando para. Estamos caminhando. E essa é a minha luta diária. É isso que eu converso com o Sandro, com o Augusto, todos os dias. Todos os dias. Tudo bem, pessoal? Meio-dia 10. Meio-dia 10, eu vou parar por aqui. Só que, deixa eu mexer aqui. Eu queria dar só um exemplo. Eu queria dar um exemplo de uma coisa que aconteceu na granja, rapidinho. Fala. Com relação a esse negócio de falta e tudo mais, né? A gente tinha criamos uma determinação na granja que se a pessoa fosse faltar, porque antes a pessoa faltava meio-dia, a parte da manhã voltava tarde e tal, coisa da pandemia, vai faltar falta o dia inteiro. Falta o dia inteiro e tal. Aí o que acontecia? O cara pegava, faltava o dia inteiro e trazia o atestado. Você tinha que pagar o dia do cara, total. Não tinha o desconto do domingo, que é o descanso semanal remunerado e tudo mais. O que é que foi feito, inclusive por sugestão da Lucelena e do Adilson? O pessoal falava assim, eu tenho médico, mas o meu médico é só na parte da manhã, eu acho que 9 horas eu estou livre. Eu posso ir ao médico e depois voltar? Show. Beleza. Não tem atestado, a pessoa perde lá 2, 3 horas de serviço, volta para trabalhar. Exatamente. Acabou o problema, resolveu com eles, entendeu? Teve que escutar o pessoal lá. É isso aí, Rom. Sabe? A gente tem que entender as pessoas, entender o propósito, entender o que a gente quer das pessoas, tem que escrever na parede. Eu quero que todos façam o que foi combinado, procurando melhorar sempre porque querem. E todas as ações de vocês precisam estar alinhadas com isso, que é o que o Rômulo fez. Sabe? Puxa vida, deixa eu acertar aqui. Bom, pessoal. A gente só tem que ter sempre o cuidado e a clareza das regras trabalhistas, que nós somos obrigados a cumpri-las. Nós não estamos dizendo que vocês tiram o ponto de todo mundo, não é isso. Porque tem coisas que são importantes, que são regras que a nossa empresa tem que cumprir. Exatamente. Nós temos um advogado que trabalha aqui na empresa que garante que a gente esteja dentro da lei. Porque o que fecha negócios é o passivo trabalhista. Não é preço de milho, não. Esqueçam disso. Passivo trabalhista é que fecha uma empresa. Bom, pessoal, na semana que vem, nós vamos... deixa eu colocar isso aí. Se vocês quiserem estudar mais sobre isso, esse livro é genial. É chamado Punidos pelas Recompensas. Recompensa é bônus, premiação. Mas, na verdade, a gente pune os nossos filhos, dando presente, dando e não sei o quê, para conseguir que o filho faça alguma coisa. Para tirar nota mais alta, eu te compro isso. Isso é suborno. E esse livro explica bem isso daqui, vale muito a pena vocês lerem, em português. Bom, na semana que vem, então, nós vamos virar a página. E daí? O que nós temos de fazer, então? Isso é que nós vamos tratar na próxima semana. A última palavra minha para vocês hoje é a seguinte. Vocês estão vendo que são coisas que afetam muito o negócio, isso que eu estou falando. Eu ia falar no final do curso. Com o receio de vocês, hoje à tarde, saírem
dando canetada aí para tudo quanto é lado. Não façam isso. Não façam, porque não vai dar certo. Entendam essas coisas e, com o passar do tempo, vocês vão fazer mudanças gradativas durante a jornada de vocês. Tudo bem, pessoal? Tá claro? É isso aí. Alguma consideração mais da minha parte, Sandro? Tem alguma coisa? Acredito que não, professor. Tarefa de casa, professor. Eu acho que eles poderiam olhar aquela reflexão e fazer deles próprios. De vocês mesmos. É um começo do exercício. De tudo aquilo, porque tudo aquilo precisa ser feito aos poucos, né? E a sugestão é, façam de vocês. Quais são os fatos e dados que mostram que vocês têm habilidades das pessoas, dos comportamentos e das habilidades de trabalho de vocês. Eu acho que é um bom início, né, professor? Aquele negócio já tem um bom tempo. A primeira pessoa que eu fiz, sabe quem foi? A Angélica, minha esposa. Olha só. Só deu pau. Só deu pau. Putz, merda. Ela falou, como que eu não tenho flexibilidade? Você que não tem. Puta, eu falei, papai. Não foi nem para a segunda pergunta. Não foi nem para a segunda. Na primeira já ficou 15 dias sem falar comigo. Eu falei, meu santo, não é para isso, não sei o quê. Então, pessoal, vão com calma. Vão com calma. Comecem com as contratações. Comece com vocês, como o Sandro falou. E depois com as contratações. Com as contratações é fácil. Mas com quem já está aí, principalmente a esposa que está há muito tempo, no meu caso está quase 50, mais de 50 anos já, então não dá. Não dá. Tá bom? Alguma questão, pessoal? Tudo certo? Então tá bom. As perguntas ficaram algumas guardadas aqui, a gente vai discutir ao longo, que elas fazem parte do próximo encontro nosso. E não vamos nos esquecer, semana que vem. Essa é a aula. 9 horas, nos encontramos. E quando que é o grupo de estudo? É no início, na segunda semana do mês de maio. Legal. Esse grupo de estudo vai ser muito legal. Professor, o senhor está sem microfone. O grupo de estudo é no começo do mês que vem, né? Isso. Então tá logo aí, mais 2 semanas. Aí, e vai ser muito legal. Vocês vão ver que legal que vai ser. Muito bom. Beleza, pessoal? Vamos almoçar? Beleza. Bom almoço para todo mundo. Vai lá. Até mais. Almoço. Até mais. Não esqueçam de comer. Até quarta-feira. Tchau, tchau. Tchau.